Estamos começando mais um Brabocast. O Brabocast, que é o podcast do concurseiro. Às vezes ele é do concurseiro, às vezes ele não é só do concurseiro. Não entendi a pergunta. Enfim, tenho aqui do meu lado a nossa queridíssima... A de sempre. 01 Lorena Fônega. 01 por enquanto, não tem como mudar o 01. Será que o povo sabe por que você é a 01? Coloca aqui, quem, eu não vou falar, mas depois escrevam aqui nos comentários por que eu sou que ela é a 01. Ela que é a Barbie concurseira. Eu não tô de rosa, mas tem a luzinha rosa, né, Bruno? Sempre tem uma luzinha rosa na Barbie. Seja bem-vinda. Obrigada. Você também, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado. O meu podcast e o seu podcast. Vai. Seguinte, hoje nós temos uma convidada aqui, a gente gosta de trazer prata da casa, né? E quando a prata da casa tem história, é bonita, simpática e dá aula no nosso curso, é obrigatório trazer ela aqui. Ela é especial, ela é especial. Essa eu gostei, né? Essa ela gostou porque a Lorena é a ceifadora. Se tá aqui, é porque eu gostei. Se tá dando aula na Brabo Concursos, é a queridinha da Lorena, porque quando ela poda assim... Sem dó. Ceifadora. Saber. E aí a gente vai trazer hoje uma professora de Direito, que é a nossa professora de Direito Previdenciário, mas que eu já sei da história, aliás, fiquei sabendo depois. Foi aprovada no TRF como técnica e depois em quarto lugar ou em segundo? Em segundo lugar como técnica. E em quarto lugar como analista judiciário. Em quarto lugar do TRF4 como analista judiciário. Então, aprovada em concurso público, aliás, muito bem colocada em 2 concursos bem difíceis no Sul. E claro, professora, pós-doutora. Aí tem um monte de... O currículo dela aqui é enorme, que a gente acaba não ler, a gente desanima. O currículo grande a gente desanima. Então, seja muito bem-vinda, Mônica Costa. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, muito contente pelo convite. Eu gosto muito de falar de direito previdenciário. Eu acho que eu consigo passar isso para os alunos, né? O quanto eu gosto da matéria e por isso que funciona, né? Desde que a gente se conheceu, acho que já ficou bem claro o quanto eu gosto de dar aulas. Legal. E agora também estou aqui no podcast para contar um pouquinho mais sobre as outras partes, né? De toda essa história, dessa carreira que eu construí dentro do direito e, em especial, dentro do direito previdenciário. Do previdenciário, muito bom. Isso aí. Seguinte, vamos começar do começo, né? Por que você decidiu estudar para concurso público? O que era a parada lá? Você fez faculdade de Direito, né? Sim, eu fiz faculdade de jornalismo. Jornalismo? Isso, por 2 anos fiz jornalismo. E quando eu descobri que o jornalismo não ia me dar uma retribuição financeira que eu gostaria, né? Porque eu tinha essa ambição, eu decidi mudar para o curso de Direito, já que o curso de Direito oferece um leque de oportunidades imenso, né? Uhum. A gente pode ir para vários lados, né? Então, eu decidi fazer Direito por conta disso. Quando eu comecei o curso de Direito, eu já percebi que eu não queria advogar. Não era o que eu queria, não queria defender os outros, né? Não queria ir atrás do direito dos outros, correr atrás dos problemas dos outros. Eu queria fazer concurso público. Meu pai é concursado. Legal. Meu pai é técnico do TRT, quer dizer, era, né? Agora é aposentado. Aposentou. Técnico do TRT. Do TRT, né? que Santa legal. Catarina, exatamente. Então, eu tinha dentro da minha casa alguém que não se preocupava em perder o emprego, né? Com estabilidade. Alguém que tinha, né? 80 dias de férias por ano. Porque no Serviço Público Federal é assim, nós temos 30 dias de férias, 20 dias de recesso e vários outros dias de feriados que não são feriados para todo mundo. Total, né? Por exemplo, gente, adoro o feriado de Páscoa. Todo mundo, Para na quarta, não é? Quarta santa, quinta santa e sexta santa. Nós somos muito religiosos. Eu acho que a gente devia... Implementar aqui, né? Porque fica a dica, então, Lorena. Não é? Aqui mas aí a gente vai ter que aplicar uma prova para a pessoa trabalhar aqui também, né? Pode ser. Por mim, eu acho justo. Mas isso é real. Eu lembro que eu fui servidor público estadual e não tem essa regalia. E eu sempre falava, mas como assim? Porque a gente parava na quinta, já tinha um dia a mais. Sim. Mas, parava na quarta, eu falava, aí já é abuso. Já é abuso, né? Na quarta. Então, aí eu tinha esse exemplo na minha casa de alguém que trabalhava, que se dedicava, que ganhava muito bem perto, né, das demais pessoas. Falei, eu quero isso para mim também, né? E aí eu comecei a estudar para técnica, porque eu ainda não era formada, e concurso de ensino médio, né? Sim. Mas eu sabia que eu teria que passar muito bem colocada, porque o TRF da 4ª região, concurso super concorrido, né?
Então, eu sabia que eu tinha que me dedicar muito. Eu fiz algumas outras provas antes e cheguei muito perto, mas não tão bem classificada a ponto de ser chamada. Você fez provas no TRF ou outros concursos? Fiz outros técnicos? TRT, fiz TRE, né? Lá no Sul a gente tem bastante concurso para TRT, TRE. Bom, aqui em São Paulo também deve ter, né? E aí eu comecei a entender como que gira a roda do concurso público. Chega um momento que você sabe o que o examinador quer de você. Então, assim, tem um professor famoso, que é o William Douglas, que ele diz que a gente passa no 7º concurso, né? Eu não lembro. Ele fala isso, ele fala assim, 7 é um número cabalístico, né? A gente passa no 7º concurso. E eu fiquei com aquilo na cabeça como um incentivo, já que eu não tinha passado nos outros 6. Aí eu falei, cara, agora é o 7º, você se agarrou nesse fio de esperança. E eu já tinha uma filha pequena, né? Porque eu tive ela com 20 anos. Então, eu precisava tomar um rumo na minha vida. Nessa época, eu já fazia faculdade e era estagiária, né, na Justiça Federal. Depois fui fazer estágio no Ministério Público Federal e eu adorava aquele ambiente jurídico, né? E trabalhando com servidores públicos. E eu queria aquilo para mim. Quando eu ia para a faculdade, ao invés de eu estudar, eu pegava o Vademecum e eu pegava meu caderno e eu copiava exatamente tudo que dizia na Constituição. Então, eu copiei a Constituição, eu copiei as leis específicas para o concurso, porque eu entendi que a minha forma de captar a informação era pela cópia. Porque quando você copia, você lê uma vez, você escreve, você lê de novo, e automaticamente você relê a partir do momento que você terminou a frase. Então, copiar, para mim, foi algo que fez eu memorizar muita coisa. E além disso, né, eu estudava de manhã na faculdade e ficava copiando a lei. À tarde eu ia para o meu estágio. À noite eu ficava com a minha filha, né? E quando ela dormia, Constituição no áudio, né? Escutava a Constituição no áudio. Gente, foi menos de um ano da minha vida que eu tive que me dedicar fortemente, né? Todo final de semana, sábado, eu resolvia questões. Só resolução de questões. Mas no domingo eu não fazia nada. E era vejam, folga, gente, era dia livre. Eu estudava, trabalhava, tinha uma filha, né? Mas eu consegui focar de uma maneira que eu conseguisse entender todo o conteúdo que ia cair na minha prova. E eu estava até contando para a Lorena, Matheus, acho que essa eu não contei para ti, quando saiu o resultado desse concurso de técnico, que eu fiquei em 2º lugar. Que era o 7º, só para... Que era o 7º. Era o 7º, só para atualizar. Era o 7º. Eu passei bem, né? Passei em segundo lugar. Quando eu estava estudando para esse concurso, né, que eu já tinha me preparado, eu sabia tudo que o examinador ia pedir naquela prova. Tudo. E eu estava tão certa daquilo, do meu conhecimento, que quando saiu o resultado da prova, tinham 70 questões e eu errei 7. Ou seja, tudo era conta de 7 aí. Fui muito bem. É verdade, não tinha pensado nisso. Então, assim, 70 questões, ela errou 7, era o 7º concurso. Eu errei 7 questões. E o salário era 7 mil. Na época. Era 7 mil. Isso mesmo. E aí, eu errei 7 questões, eu recorri das 7. Porque eu estava tão certa daquilo que eu fiz na prova. Não, senhor. O senhor errou aqui. Não, eu recorri das 7 questões. Não ganhei nenhum recurso. Mas eu tinha tanta confiança, e eu acho que isso que é bacana da gente conversar e falar para os alunos, né? Que chega um momento que você tem tanta confiança naquilo que você está fazendo, que você sabe que você vai passar. Você sabe que é a tua vez, que é a tua hora. E aí, na cidade de Mafra, que é para onde eu passei, a região que eu passei para técnico, tinha uma vaga só, né? E eu era estagiária lá na Justiça Federal, em Mafra, onde eu ia tomar posse se eu tivesse ficado em primeiro, mas eu fiquei em segundo. E aí eu peguei e liguei pro cara que ficou em primeiro. Mineiro, Matheus, querido, né? Muito querido, Matheus. Mineiro? Matheus passar em primeiro né? Olha aí, ó. Não eu liguei pro Matheus e falei assim, Matheus, você é de Minas, né? Sou. Aqui é muito frio. Eu achei que ela fosse perigoso. Falar que matou ele. Que é perigoso. Aqui é muito frio. Aqui tem muito assassinato de servidor público.
Eles caçam servidor público, é uma cidade muito perigosa. Eu acho que você não devia vir nele. Você tá louca? É óbvio que eu vou, né? Imagina, um cargo de R$7 mil, né? E eu tentei, mas eu não consegui. Só que como eu fazia estágio na Justiça Federal, e aí também, né, é uma história interessante, porque os alunos, o pessoal que está prestando atenção na gente agora, a gente começa a fazer o nosso nome desde muito cedo. Verdade. O estudante de direito, lá na faculdade, a postura dele já vai identificar para que caminho ele vai seguir. E eu, como estagiária na Justiça Federal, já tinha uma característica bem forte de ser alguém que gostava de trabalhar e estudar, e eu já era assessora do juiz, como estagiária. Ah, ele te puxou. Aí tinha uma vaga só. Quando ele soube que eu era o segundo lugar no concurso, ele solicitou uma vaga do tribunal. Abriu uma vaga em Mafra para mim. Maravilha. E eu fui nomeada 1 mês depois. Coisa que poderia demorar muito mais tempo, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, eu saí de uma vida em que eu ganhava R$1.000 como estagiária no Ministério Público, na Justiça Federal, e passei a ganhar R$7 mil, né? Que era a remuneração base na época, lá em 2010, para técnico judiciário. Caramba, que legal. É. Gostei muito da história. Só preciso falar um negócio, porque senão depois o pessoal briga comigo aqui. Ouvir Constituição enquanto dorme não tem eficácia nenhuma, tá? Pra mim teve. Não tem. Foi todo o resto que você fez. Mas não era enquanto eu dormia. Era enquanto eu estava acordada. Ah, bom. Não era dormir. Eu entendi que era dormir, não chegava. Ela dormia, isso, aí ela... Eu deitava, ouvi, beleza. Ouvia. O que não rola é porque tem gente que faz, tem uns vídeos na internet, reprogramação mental. Escuta a gente ainda falou disso, não foi na live, não foi? Ah, nem lembro, mas tipo assim, se você escutar a aula dormindo, você quebra o primeiro princípio, que é o estado de alerta para poder aprender. Se você não está em estado de alerta, não tem consciência, não tem como aprender. Isso é um princípio. Mas, enfim. Eu ouvi acordada. Não, a Lorena passando roupa, né? Ariano Panela. Ela é muito prendada. Roupa na casa. Muito prendada. Fazendo almoço. Eu fazia isso tudo. Normal. Quando eu tinha tempo, né? De fazer. Eu ia na academia. Não tenho mais. Você vê a vida do homem. Eu na academia. A diferença tá aí. Né? Pois é. Vai lavando louça. Não, mas me ajudou muito mesmo. Cheguei a decorar vários pontos da Constituição e a gente sabe que é o que eles pedem, né? É bem letra da lei, né? E, embora hoje, nesses concursos de técnico federal, já tem principalmente contextualizado, né? É o direito contextualizado. É uma historinha que você tem que entender qual a norma aplicável ali. Você precisa entender o caso concreto. Sobretudo na sua matéria, né? Previdenciária. Nossa, é só caso prático, né? Sim, muita coisa de caso prático. Tem os princípios, né? Previdenciário, isso aqui, mas no fim, fulano, servidor... Tem direito ou não tem direito. Tem direito ou não tem direito. Porque no dia a dia é isso, né? Exatamente. No caso do INSS, o cara vai trabalhar com isso, né? Isso, exatamente. E como é que... Aí, beleza, passou no concurso, mudou a vida, porque de 1.000 para 7.000, né? 7º concurso, tinha 70 mil candidatos. Depois a gente vai pesquisar, capaz que acha mais 7 na história. Dizem que o 7 é a história do mentiroso. No seu caso, eu acredito que seja verdade. E aí, beleza, passou no concurso, mas você virou analista, né? Como é que surgiu a parada do analista aí? Então, e o que mudou depois? Então, outra coisa bem assim que eu acho que todos os concurseiros têm que ter em mente, né? Quando a gente tem um objetivo e a gente alcança esse objetivo e você acaba se acostumando com aquilo, tipo, tá tudo bem, tô ganhando R$7 mil por mês. Dali 2 meses a gente teve um aumento, porque foi em 2010, né? A gente teve um aumento, foi para R$12 mil minha remuneração mensal. Não era nem formada ainda. Me formei em direito depois, né? Aí eu falei, cara, ninguém aqui tá ganhando esse dinheiro, eu tô super bem, meu trabalho do meio-dia às 7, né? Tem estabilidade, tá tudo maravilhoso. E eu era assessora do magistrado na época já. Por isso que o seu salário era maior também, né? Função comissionada, exatamente. E aí, FC, né? Que FC, FC5, né? Oficial de gabinete. E aí, lançaram o concurso de analista, né, para o TRF da 4ª Região 2015, tá? E quando lançaram o concurso, o juiz, que era meu chefe, chegou para mim e falou assim, Mônica, vai fazer a prova? Aí eu falei, não, né? Tá tudo tão bom, vou começar tudo de novo. Doutor, faz tanto tempo que eu não estudo, assim, para concurso, né? E aí ele falou assim, uma coisa que você tem que ter em mente, que o conhecimento, ele é como um copo de água.
que você vai enchendo. Você vai enchendo. Quando transbordar aquela água, quer dizer que você atingiu conhecimento suficiente, você está transbordando, né? Agora, até a água transbordar, ela também vai evaporando. E se ela evapora, você tem que encher mais, e encher mais, e encher mais. E não tem fim. Resumo da ópera, né? Você tem que ter constância. Você tem que manter a sua rotina de estudos para que a tua água não evapore. E aí você não tenha que encher de novo. Então, quanto mais você encher de uma vez só, ali você está garantido, né? E aí ele me falou isso e tal. Eu falei, pois é, justamente, doutor, faz tanto tempo que eu não estudo. Evaporou agora tudo. Vou ter que voltar. Evaporou tudo aquela Constituição que eu ouvi acordada. Evaporou tudo, né? O que eu vou fazer? Daí ele falou assim, não, mas você tem que tentar, você é muito boa, você tem muito conhecimento e tal, blá, blá, blá. E aí eu falei assim, doutor, mas tem só uma vaga. E aí ele olhou para mim e falou assim, quantas vagas você precisa? E eu falei, eu preciso de uma, né? Você tem razão, eu preciso de uma vaga só. Então, esse é um outro ponto que a maioria das pessoas que está nessa de estudar fica pensando, puxa, mas só tem uma vaga e tem 1 milhão de pessoas aí tentando, né? Como que eu vou entrar? Cara, você só precisa de uma vaga. Entende? Então, a gente nunca tem que pensar nisso, na concorrência. Né? Hora que chama mais, né? No seu caso mesmo, você passou em quarto lugar. Então. Eu passei em quarto lugar, fui chamada só em 2018. Né? O concurso era 2015. Fui chamada no final e fui a última. Acabou, chamaram 4. Né? Não foi 7. Porque esses concursos... não foi 7. Porque esses concursos dos tribunais federais, você tem que ficar nas primeiras colocações. Então, senão você não entra. É mais cargo de analista, que roda menos, cargo de analista roda muito pouco, tem muito pouca vaga, porque ninguém sai. Ninguém sai. Você ganha 20 mil reais por mês, você vai fazer qual outro concurso? Que é melhor só que magistratura, isso? mas aí é uma exigência de preparação muito longa. Às vezes a pessoa fala, tô de boa. Muito longa, uma responsabilidade ganha quase muito igual, grande. E salário inicial, o salário final do analista é parecido com o inicial de um juiz. De magistrado. Exatamente. E aí a gente tem função comissionada, a gente tem, né, essa vantagem de não ser tão responsável quanto o magistrado naquilo que faz, né? E aí você pesando, mas eu fui para a magistratura, porque você vê que era uma escadinha, né? Sim. Estagiária, técnica, analista, faltou o quê? Magistratura. Aí eu fiz algumas provas para magistratura, né? E minha melhor colocação foi 46 pontos e quem entrou foi com 50. Então eu fui muito bem. Tava ali, mas aí eu engravidei de novo, né? Aí a minha vida já foi para outros caminhos e eu, após o nascimento do meu segundo filho, eu me descobri professora, né? E daí de vez que eu abandonei a ideia de continuar estudando. Mas eu acho que meu copo tá pela metade. Eu não teria tanto trabalho para encher ele até o final, né? Total. Não, e é legal essa trajetória. Quando você começou a prestar, era o cargo de técnico, porque você não tinha nível superior. Perfeito. Mas você chegou a pensar nisso, porque a gente já não é incomum, tá? Eu sempre defendo isso aqui. Mas a gente entrevistou, por exemplo, o Thales Braghini, que é um juiz também federal, e ele começou com um cargo de técnico. E aí foi subindo, prestando os concursos e foi subindo a escalada até chegar em juiz federal. E às vezes, para muitos, faz mais sentido essa escadinha do que já pular direto para a magistratura. Porque nesse meio tempo que você vai fazendo prova, você vai se preparando, você vai se valida o jeito que você estuda, o que está funcionando, o que não está. Então, quando você chega nessa história do copo aí, você está com o copo 80% cheio para chegar numa prova, e aí é um caminho. Agora, quando você já pula daqui para direto, né, para um cargo de nível superior, para a maioria das pessoas, que, enfim, tem gente, eu falo que é igual, sabe, ginástica olímpica. Quando a menina vai dar o salto, antes de dar o salto, eles já sabem a nota máxima que ela pode atingir. Então, é meio que assim, se ela executar muito bem, a nota fica próximo daquilo, mas aquilo ali é o máximo. Então, eu brinco que tem gente que entra com a nota máxima baixa. É como se você entrasse no concurso, porque você não tem base escolar, você não era muito bom na escola, não era estudioso. Tô falando por mim, tá? Minha história era assim. Então você pega e pô, tá muito distante esse cargo de analista ou cargo de carreira, e às vezes faz mais sentido você ir ganhando confiança, porque você vai construindo com a confiança. Com as aprovações e com os resultados, você vai construindo confiança quando chega no seu concurso, né? Que o concurso, o Alexandre falou isso, eu achei muito legal. O concurso te escolhe.
Meio que o concurso te escolhe. Muito legal. E aí, enfim, aí a coisa acaba ficando mais fácil e aí você passa num cargo de nível superior. Sim, é mais ou menos assim que funciona mesmo, né? Eu acho que durante essa caminhada a gente vai selecionando, mas como tu falou, se você tem uma preparação forte já, você começa a fazer concursos menores e começa a sentir que dá, né? Isso. E aí vai ganhando confiança para manter os estudos e continuar enchendo o copo até chegar no seu objetivo final, né? Aí no meu caso, depois que eu tive meu segundo filho e que eu quis começar a ensinar, né? Então eu cessei essa parte do concurso público, daí eu entrei no outro lado da história, que é mostrar para os alunos exatamente aquilo que eles precisam saber para que o examinador não pegue eles na hora da prova. Então, a minha experiência como concurseira me ajuda muito a construir a minha forma, a minha didática, né? Como eu gosto de lecionar. Eu gosto sempre de primeiro trazer o conteúdo e depois treinar numa questão para que eles vejam como que a gente aplica aquele conteúdo, aquele aprendizado numa prova de concurso. Eu acho que isso funciona muito. Todas as aulas têm questões. Todas as aulas. Todas. Muito bom. Depois, já me lembra aí, já vou falar ao vivo para depois eu não esquecer. A gente mandar o podcast da professora no grupo dos alunos. Tá. A gente tem alguns milhares de alunos, né? Tá até a apostila aqui, o pessoal depois pode abrir, que é o curso da mentoria NSS 360, o material de previdenciário é da professora, ela leciona. É disparado a matéria que tem o maior peso na prova. Vocês têm que amar essa mulher. Tem que amar. Porque se odiar, acabou sua chance. Por isso que eu já pensei em tudo. Já escolhi uma bonita para eles ficarem olhando uma bonita, com uma voz boa, que é gostoso de escutar. Verdade. E que sabe, sotaque bom. Exato, e que sabe ensinar certinho. Tá vendo? Eu pensei em tudo, gente. Aprovado em concurso. Que agora a gente já sabe que tem a parte prática, né? Sim, então, tá aqui para quem quiser conhecer depois, fazer jabá. A gente precisa vender as coisas aqui, porque senão não paga a estrutura, o podcast tá ficando... Não paga ela, né? Não paga ela, que não é cara, e aqui a estrutura também. Então vocês entrem aí depois, vocês conhecerem a mentoria NSS 360, que é o curso que já vai preparar a pessoa desde agora para o concurso. A gente tem expectativa que pode abrir o ano que vem, mas mesmo se não abrir, a gente vai... Sou ruim pra isso. Nossa, mostra a foto que tem na contracapa. Ai, gente, vou mostrar. Olha a nossa contracapa. Que vergonha. Que show. Fala a verdade. Vocês fazem assim, ó. Vou ensinar vocês a estudar. Você estuda com essa e põe essa aqui na frente pra vocês ficarem olhando ele. E vai, entendeu? Depois, pessoal, vota. Quem tem a apostila lá, a contracapa sexy. É uma versão concurseiro sexy. Mas vocês vão descobrir depois. Deixa pra lá. Por hora... Deixa pra lá. Vamos voltar. Foto, né? Enfim. Tudo é diferente. Falar nisso, acabei de marcar uma sessão de foto. Vou ter que fazer mais umas caras aí. Mostrando umas fotos. Mônica, conta pra mim. E aí, o que mudou? Aí você já tinha... Seu filho já estava maior e tal, né? Sua filha já estava maior. E aí, quando você foi estudar para outro concurso, o que você fez de diferente? Você chegou a fazer alguma coisa de diferente? Você pegou férias no trabalho? Como é que você fez para se preparar para ser aprovada? Você falou que estudou 3 meses para o concurso de analista, né? Sim. O que você fez? Bom, já tinha uma experiência anterior, mas o que você falou? Não, eu preciso otimizar essa parada aqui para funcionar. Quais são as dicas que você dá para acelerar esse processo? Como acelerou, né? Acelerou, não. Foram 3 meses que eu selecionei pelo menos 4 horas do meu dia. Então, normalmente à noite, quando estava tudo certo em casa, já tinha trabalhado, né? Mas eu tinha uma vantagem, que eu trabalhava com o mesmo conteúdo todos os dias, né? Então, eu trabalhava com direito previdenciário já na época, caía direito previdenciário no concurso, né? E eu me dediquei a continuar copiando a lei, né? Que é o meu método, a forma como eu desenvolvi para aprendizado foi essa. Então, eu tinha meus cadernos lá e eu copiava exatamente igual o que dizia a Constituição, daí caía processo civil, né? Direito administrativo, tributário, previdenciário, tudo aquilo que caía. E sempre vencendo o edital, né? Eu fiz um cronograma de estudos para vencer o edital, para passar por todos os pontos, né? E aí eu selecionava as matérias e copiava todas elas. E respondi muita questão. Muita questão. Aprendi muito, muito, muito respondendo questões de concursos anteriores. Ajuda muito. Né? Ajuda demais. E assim, eu estudei 3 meses, mas eu poderia ter estudado mais tempo. Eu já sabia que ia vir o concurso, né? Foi uma falha minha.
Porque, poxa, você sabe que vai vir a prova, tu já começa, já antecipa. Até porque você começa com menos tempo, você às vezes não precisa dedicar, né, com tanto afinco. Aí você começa mais leve, e aí depois vai aprimorando. Mas eu vinha daquela ideia na minha mente que estava tudo bem como técnica. Acomodada, e que tinha né? só uma vaga. É aquilo que eu falei pro juiz, né? Mas eu falei assim, não, mas mesmo assim, quer saber? Eu vou estudar. E aí eu estudei esses 3 meses dessa forma. 4 horas. Né? Mas eram 4 horas líquidas ou tipo 4 horas da hora que você começava para a hora que você parava? Ah, da hora que eu começava, a hora que eu parava. Porque não dá muito, né? Você chega 7 horas em casa, 7, 8, 9, 10, 11, até as 11. Só que aí hora líquida vai dar tipo umas 3 horas, né? Porque tem uns intervalinhos e tal. Por aí. Ali você fazia intervalo? Sim, mas nada certo. Tipo, eu nunca fui organizada com horário. Então, eu não fazia assim, vou estudar 50 minutos e parar 10. Nunca funcionou pra mim. Eu sempre... agora eu cansei, vou lá tomar uma água, comer um sanduíche. Você sentia vou dar uma voltinha, a hora que precisava. Eu sentia. A gente sente. Eu, mais ou menos... Não tá produzindo mais. Você não produz mais. Ali não tá mais rendendo nunca coloquei cronômetro também. Coloca lá, de 50... a 90, né? Que eu falo pros alunos de 50 a 90. E aí você vai sentir a hora. Às vezes, tem dia que não dá nem 50. Tem dia que não tá rolando, você tem que trocar a matéria, enfim. Isso, depende muito como você tá, né? Mas uma autopercepção, fica essa dica, né, pra galera. Tipo, se você tem uma hora que você percebe que, não tá rolando e tal. E aí vou fazer um intervalo. E eu sempre fazia isso. Eu sentia isso e aí depois eu olhava a hora e anotava. É que fatalmente as minhas sessões de estudo ficavam ali próximo de 1 hora, porque eu realmente tenho dificuldade de ficar muitas horas no mesmo assunto. Eu preciso mudar, enfim. Mas eu também nunca passei, nunca fiquei Passar olhando. Muito, né? Não, é matemática às vezes que eu passava um pouco, porque é resolução de questão e aí você... matemática enrola. Né? Eu ainda gosto de resolver, aí eu ficava lá e quando eu via tinha dado 2 horas, assim, mas eu evitava. Porque já não rendia igual, não rende, né? não produz mais, verdade. Começa a cansar, né? E aí, então, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, porque você falou, e se eu fosse estudar hoje para concurso novamente, uma ferramenta que eu ia utilizar muito, que eu acho que é muito poderosa, são questões com comentários. Então, para a galera que está aqui, isso tem várias comprovações. Um dos pontos, o Stanislas Dehaene, que é um neurocientista francês, ele fala sobre feedback. E você ter um feedback, por que acertou, por que errou, tal. Então, isso é muito poderoso. Não é fazer a questão olhando a resposta no momento que você está fazendo. É fazer a questão, se ralar, tentar. Eu acho que é isso por conta disso, enfim. E aí, depois olhar e falar, putz, não era por causa disso. Isso ensina muito, né? Sim. Então, uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que deve ter ajudado na sua preparação tão curta, né? Pelo resultado que você teve. E, com certeza, essas questões aí... Sim, respondi muita questão, fiz muito simulado, né? E sempre, na hora da correção, eu lia os comentários, o comentário do professor, o comentário do aluno. Ou pesquisava minimamente por que errou. Eu via, porque eu usava uma ferramenta que tinha os comentários embaixo. O primeiro comentário sempre era o comentário da resposta, né? E eu olhava aquilo e falava, não, eu errei por causa disso, por conta disso, mas nunca mais errava. É isso que eu acho que é legal. Tem muita gente que eu vejo que pega a questão, resolve, aí vai lá, lê o comentário, pronto, próximo. Não é isso, né? Não é. Peraí, aqui, ó, eu não acertei essa por isso. E agora eu acertei porque aqui, ó, vai no seu material, olha onde está essa parte, relê. Isso. É tipo um processo de pesquisa. Tipo, você olha assim e fala, puta, onde que está isso e tal? Aí quando você vai ler a lei, eu falo que até depois a gente começa a fazer uma inversão, né? A gente começa a fazer a questão e depois ir na teoria. Porque no começo do estudo é mais teórico, depois você faz a questão. Isso. Com o passar do tempo, chega uma hora que você começa a ir e depois vai buscar na teoria, porque ficou algum buraquinho, dessa matéria aqui, eu vou dar uma olhada. E ajuda bastante. Você lê o comentário, essa questão aqui, tô errando nacionalidade. Então aí depois você vai lá no seu material e nacionalidade e vê tudo, e às vezes faltou né? algum item, faltou algum esquema, aí você vai lá e anota. Isso aqui eu não tinha colocado. É bem interessante. Sabe o que eu acho interessante no direito previdenciário, Matheus? Eu acho que até a gente conversou sobre isso no primeiro dia que eu estava aqui, que nós nos vimos, que o direito previdenciário ele é uma matéria que você consegue aprender ela visualizando na prática. Só a prática. Tudo aquilo que você aprendeu. Então, eu gosto de trazer isso para as minhas aulas, sabe? Eu gosto de mostrar para o aluno, e eu falo isso diversas vezes nas nossas aulas, eu digo assim, olha, esse conteúdo que eu vou te falar, você chama teus pais, chama teus amigos essa noite,
porque você vai ensinar uma coisa para eles. E você vai ensinar uma coisa que está afetando a vida deles. Você vai ensinar para eles que hoje eles estão recebendo um benefício previdenciário num valor indevido, porque o INSS errou. E eu vou mostrar para vocês onde que o INSS errou. Sabe? Então, eu trago as situações de direito previdenciário para dentro da rotina deles. Quando a gente fala em direito previdenciário, a gente está falando de todo mundo. Somente... Regime geral de previdência social. Exatamente, porque o fato gerador, né, o que vincula uma pessoa ao regime geral de previdência social é o exercício de uma atividade remunerada lícita. Todo aquele que exerce uma atividade remunerada lícita e não é vinculado a um regime próprio de previdência ou militar, né? No caso, servidor público ocupante de cargo efetivo, que é justamente uma parcela muito pequena da nossa sociedade, né? Todos os outros estão vinculados ao regime geral de previdência social. Todo mundo que trabalha com vínculo de carteira assinado, hoje tem um desconto de INSS lá no seu contra-cheque. E não sabe quanto que paga de INSS. Não sabe por que paga, não sabe quanto vai ser o benefício. Pessoal aí, a equipe, Duvido sabe sabe quanto paga de INSS? A alíquota, vocês sabe? sabem o que vocês têm que fazer se vocês ficarem incapazes amanhã e não conseguirem mais ter a renda do mês para levar para tua casa? Vocês sabem que você tem um benefício substitutivo dessa renda para receber todos os meses? Vocês sabem que o valor desse benefício vai depender de circunstâncias da sua vida profissional? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas depois eu vou contar uma história, porque eu estudei muito previdenciário e ele ajudou tá na muito. vida das pessoas o tempo todo, né? Do pai, da mãe, do tio, dos avós, as aposentadorias dos concurseiros. Então, todo o conteúdo que a gente trabalha, eles conseguem visualizar no dia a dia. Nossa, né? É muito prático então, essa matéria. Então, assim, poxa, num primeiro momento, 70 questões de previdenciário, o cara cai da cadeira. Prova do INSS. 70 questões de previdenciário. Mas chega um momento que você percebe que todo esse conteúdo faz tanto sentido na sua vida que você estudar previdenciário se torna algo agradável, né? Algo que a pessoa vai levar para a vida e não apenas para o concurso. Então, assim, eu acho que mesmo que você não vá fazer concurso do INSS, você devia fazer aprender assistir previdenciário. As minhas aulas. Eu acho também. E eu acho Todo que às vezes é mundo devia mais saber fácil de aprender, porque aí é o que ela falou, né? Aí você começa a conversar com seu pai, você começa a conversar com sua mãe, com seus avós, e aí você começa a pôr em prática aquilo que você está aprendendo na aula e você guarda muito mais conteúdo, retém, né? Muito mais conteúdo, porque tá pondo ali em prática. Aí teu avô vai perguntar para você: filho, mas você sabe como que funciona aqui para eu ganhar um adicional de 25%? Opa, não aprendi isso na aula ainda. Ele vai pesquisar. Exatamente. Ele vai atrás da informação, né? Então, assim, vocês podem ver pelo meu sorriso largo o quanto eu gosto de lecionar nessa matéria. E eu acho que as pessoas, elas precisam ter esse conhecimento. Previdenciário devia ser uma matéria de colégio. Poxa, impacta na vida de todo mundo. Nós tivemos uma reforma da Previdência terrível em 2019, que retirou direitos de muitas pessoas. Ninguém se insurgiu quanto a isso. Por quê? Não sabia. Não sabia. Falta de conhecimento. Isso é muito louco. Eu estudei, um dos primeiros concursos que eu estudei foi o INSS. E naquela época, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu comecei a conhecer os benefícios previdenciários, né, as aposentadorias, as pensões. Primeiro eu descobri a diferença, porque minha avó falava que ia no INPS. E o INPS tem os anos 90, né? Depois vira INSS. Mas ela falava até, enfim, depois Todo que já tinha... mundo Até fala. hoje tem gente que fala, eu vou no INPS. INPS e NAMPS. NAMPS da saúde. NAMPS da saúde, verdade. E aí, o que foi o lance? Eu comecei a ficar meio consultor de algumas coisas na família. Então, tipo, eu não era nem advogado, não tinha estudado direito, mas aí falavam alguma coisa. E recentemente, eu nem sei se isso mudou, tá? Pelo que eu soube, parece que ainda existe. Eu perdi um primo. E ele, mais novo que eu, inclusive, infelizmente um acidente. E aí a gente pegou, aí minha mãe comentando, né, a questão da se o filho receberia pensão, né, e a esposa e tal. E aí ela falou: mas ele estava desempregado. Eu falei: não, mas calma aí. Na época que eu estudei, se ele tivesse mais de 10 anos de contribuição ininterrupto, ele teria um prazo adicional. Se não me engano, era 1 ano. Não sei se pode ter mudado. Isso mesmo. É assim mantido, ainda? É mantido. E aí, fidelidade previdenciária, 12 meses de período de 12 graça. meses de período de graça, Isso. de carência. Mas esse é um período adicional. Já existem 12 meses normais
que podem ser prorrogados viram por mais outros 12 anos. meses Então tá pela igual. fidelidade previdenciária. Olha que louco. Eu estudei isso aí em 2010. 2010 eu estudei para esse concurso, 2011 ali. Então, olha que louco. Eu ainda me lembrei disso e eu falei para minha mãe, ele vai ter direito e tal, pode ver. E aí ele tem o direito, enfim, os filhos vão receber. Estava em período de graça. Estava em período de graça e vai receber vão ter a pensão, né? Então, olha o impacto disso. Pode ser que eles procurariam e descobririam? Pode ser. Mas é o fato de você estudar e aprender algo que depois você vai levar para o resto da vida. Exatamente, Matheus. E se eu te falar, pegando o teu gancho dessa tua história, é que eu comecei a lecionar direito previdenciário com um outro público, que não era o concurseiro no primeiro momento. Sim. Eram os advogados. Por quê? Advogado também... Porque trabalhando na Justiça Federal, eu percebi as dificuldades dos advogados em compreender a matéria e de fazer pedidos adequados em juízo. E eu comecei a perceber que os próprios advogados não conheciam os direitos dos seus clientes. E nesse ponto, Matheus, existe uma frase de um doutrinador italiano, que é o Francesco Carnelucci, que ele diz o seguinte: o advogado é o primeiro juiz da causa. Total. Porque ele que analisa a viabilidade da demanda. E aí, se a tua, no caso, a esposa do seu primo, chega no escritório da advocacia e fala, meu marido faleceu, eu preciso ganhar a pensão. E aí ele diz assim, seu marido trabalhava? Não, ele estava desempregado. Puxa, então infelizmente não tem vínculo com o INSS, não tem direito à pensão. Nossa. Esse advogado é o primeiro juiz da causa. Total. E ele manda ela embora. E ela não volta mais, ela não recorre dessa decisão. Dessa sentença que ele deu. Porque ela acredita nele. E ela vai embora. Parece uma opinião isenta. Exato. Ele é uma autoridade. Ela chegou lá no escritório dele, maravilhoso, tudo certinho. Como é que ela não vai acreditar? Nossa, isso é muito pesado. O doutor me disse que eu não tenho direito. E ela vai para casa. E se ninguém souber, ela morre. Pronto, ela. Morre eu. Assim. Se ninguém na família, por exemplo, se tiver um primo, for eu, Mateus, que estudou eu for o primo, eu vou falar esse maluco aí não sabe doido. de nada. Eu era dono de fazer isso. E aí essa pessoa para sempre deixa de ter um benefício, porque ela nunca vai recorrer disso, ela nunca vai em outro lugar para perguntar, já disseram que não tem direito. Né? E quando a gente percebe que é possível mudar a situação da vida das pessoas com um benefício previdenciário para sempre, e que as pessoas não sabem disso, então por isso que eu decidi lecionar, e hoje eu tenho meu curso, vou fazer meu jabá, né? Claro. Porque hoje eu tenho um curso voltado aos advogados, né? Previdenciaristas e ainda não previdenciaristas, que se chama Exprev, é um método, né? Método Exprev, Excelência em Direito Previdenciário, em que eu ensino absolutamente tudo dentro da matéria, desde os conceitos iniciais, passando pelos benefícios, passando pela instrução probatória em juízo, porque os advogados perdem as ações porque não sabem provar o direito. E perde, gente, para sempre, coisa julgada material, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? E revisionais também. Então é um curso muito abrangente. Quem tiver interesse em conhecer o Exprev, pode entrar lá no meu Instagram, que eu tenho o link na bio, é @professora Mônica Costa. Vai estar. Vou adorar receber todos vocês, queridos alunos concurseiros também. Né? Quem é advogado aí precisa aprender. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas enfim, na faculdade de Direito não tem previdenciário. Então, a matéria passou a ser exigida em 2018. Todos os advogados que se formaram antes de 2018 nunca tiveram a matéria na faculdade. É muito bizarro. E o primeiro cliente dele é quem? É o senhorzinho que quer revisar a aposentadoria, né? O primeiro cliente é previdenciário e ele não sabe nada. Então é muito complicado, porque além de não saber, ele acha que sabe, né? Ele acha que sabe, porque ele é doutor, né? Ele é advogado. Eu já indiquei o curso dela para minha amiga. Que trabalha com previdenciário. Não, então, ela no curso. É uma matéria... É o que a Mônica falou, e é engraçado. Ela é fundamental na vida. E todo mundo já passou por alguma situação que envolvia direito previdenciário. Seja um afastamento, uma licença maternidade, seja um auxílio-saúde, né? Ou, enfim, aposentadorias, o avô. Eu lembro que a minha avó ficou conhecida por isso, ela ajudava muita gente a aposentar. Minha avó era a Mônica Costa. Fazia isso. Não tinha antigamente? Tinha essa pessoa, porque quase ninguém entende. E aí minha avó pegava dos tios dela, e, enfim,
dos parentes, assim, e ia lá, na época aí sim, no NPS, e instruía e perguntava e tal. E muitos ela conseguiu benefício, que ela falava, e era famoso. Mas não faz tanto tempo assim, não. A minha irmã fazia isso quando eu estava lá em Varginha ainda. Não faz tanto tempo. Há uns 15, 12 anos. Ela até faleceu já, essa minha irmã que fazia isso. Mas ela ajudou muita gente, justamente por isso, porque os advogados não sabiam instruir. Não, e a pessoa também, às vezes, não tem. Então, minha avó ia lá, levava documentação, não sei o quê. E aí, depois, a pessoa falava assim... Eu lembro da minha avó falar isso. Ou das outras pessoas falando... minha avó chamava Alta Garcia de Andrade. E aí, alguém falava assim... a dona Alta que aposentou... O Gesiel lá, a dona Alta que aposentou, porque estava lá, e aí depois eu até fui saber, aí quando eu estudei, porque eu fui pensar, como é que aposentou? Esse cara nunca contribuíram, trabalhava na roça e tal. Isso. Aí eu vi que era o benefício assistencial. Aquele benefício do LOAS. Não era o benefício. Era isso que ela fazia também. Não era o. Mas aí, para quem está recebendo, tanto faz o nome. É um salário mínimo. Isso, depois eu fui saber que não era o benefício previdenciário, porque requer contribuição. E muitos deles lá que trabalham na roça e tal, não tinham nenhuma forma de comprovar nada. Mas aí esses são os segurados especiais que recebem uma aposentadoria por idade do trabalhador rural, que é um benefício previdenciário. Pode ser que ela conseguia um benefício previdenciário, eu não sei. Às vezes era um benefício previdenciário, em outras era um benefício assistencial. Mas é como você disse, né? As pessoas elas não têm nem o discernimento para entender se estão aposentadas ou se estão recebendo um benefício assistencial. E aí elas não sabem, por exemplo, que o benefício assistencial não deixa pensão. Isso nem eu sabia. A pessoa morre e o benefício assistencial não gera pensão para os dependentes. Isso eu não sabia, olha aí. Entendeu? E aí, muitas vezes, a pessoa tem direito... Se ela tivesse corrido atrás de aposentadoria com direito... Nossa, esse é o ponto. A pessoa teria direito à aposentadoria se o advogado instruísse o processo corretamente, mas é mais fácil conseguir o LOAS. O LOAS é mais fácil. Conseguir o LOAS, mesmo valor, no salário mínimo, tá tudo certo. Mas aí a pessoa morre, os dependentes, não recebem nenhum valor. Um dos casos que eu lembro que a minha avó aposentou a pessoa, era do LOAS, porque ele era deficiente, eu não sei essa palavra, mas ele tinha uma incapacidade mental, ele tinha algum problema de deficiência mental. E aí, no caso dele, é do LOAS mesmo, né? Assistencial. Sim. Tá. Mas é muito louco isso, eu já não sabia. E às vezes o cara era servidor especial rural, que a comprovação é diferente, tal, o mecanismo. Não tá assistindo a aula dela no curso? Eu preciso assistir de novo, né? Adorei, Lorena. Eu vou assistir. Eu acho que tá bom. O tempo que me sobra, eu vou fazer isso, né? Tô até com a camisa da Brabo aqui, ó. Não dá trabalho nenhum criar uma empresa, um canal de YouTube, fazer especialização. O que você faz depois da meia-noite? Da meia-noite às 6, eu não tenho... Agora eu tô cuidando de criança. Tadinho, agora ele tô com recém-nascido. Tá cuidando, Mas enquanto tá com recém-nascido, você pode assistir a aula. Você pode, escutar, dormindo. São só 91. Não precisa dormir, ninando. 91 o que é? Aulas? 91 aulas. Aí animou o pessoal que vai fazer o curso, 91. Mas é porque previdenciário é muito grande. 70 questões, né, gente? Na minha época era IN 45. Vê como eu tô lembrando as coisas. Agora Falei pra é IN 128. 128. E é na instrução normativa. Lembro dos princípios da Constituição, estudei isso, da Constituição, da Previdenciários, né? Da Seguridade Social. Lembro dos princípios, mais ou menos, né? Mas diversidade da base de financiamento, universalidade, irredutibilidade dos benefícios. Cobre aí que agora eu vou. Só pra vocês verem, quem estuda e aprende... Não se esquece. O meu copo evaporou um pouquinho, assim, né? Evaporou um pouquinho no meu copo, mas ainda tem alguma coisa. É só encher de novo. Não, se eu pegar rapidinho, vai, porque teve atualização. Gente, vai mesmo. Mas então, vai, a questão da atualização é um ponto importante, né? Depois da reforma da Previdência, a gente teve uma revolução no direito previdenciário. Muitas questões foram alteradas, muitas questões que às vezes não afetam o direito das pessoas. Aliás, o direito afeta, mas não afetam a rotina das pessoas tão fácil de ser visualizado isso, sabe? Mas por trás, as questões normativas e burocráticas, nós tivemos ajustes depois da emenda que, assim, muda toda a forma de análise para a concessão dos benefícios, né? E tudo isso é matéria de concurso público. E é tudo novidade. Então, nas minhas aulas, eu converso com o pessoal e falo assim, gente, presta atenção que isso aqui foi introduzido agora, 2019, 2020. E isso acaba sendo todas as aulas, porque muita coisa mudou.
né? Legal Muita saber coisa disso. mudou para pior, infelizmente. Ou seja, estamos gravando o curso agora, tá tudo atualizado. Extremamente atualizado. Extremamente. O curso, eu diria que é o curso mais atualizado. Mais atualizado. Que nesse momento que ela está gravando aqui, ela está gravando as aulas. Exatamente. Se tiver alguém que estiver gravando agora, pode estar competindo. Se gravou semana passada, o dela é mais atualizado. Já perdeu, é o mais atualizado. Mas é uma matéria também que tem muita instrução normativa, tem muito normas inferiores, né, que acabam influenciando, né? Decreto. Sim, a gente estuda pelo Era o decreto. 3048? Isso, até. Nossa, eu tô voando. Que bom que voando. você tá voando mesmo. Que bom que você tocou nesse assunto para o pessoal que vai fazer essa prova, porque a gente tem essa divergência, né, normativa. O que aconteceu? A gente, antes da reforma, estudava direito previdenciário pela Constituição, pelas duas leis que regulam a matéria, Lei 8.213 e 8.212, Lei de Custeio e Lei de Benefícios, e pelo Decreto 3048, que regulamenta as duas leis. Então, veja, a gente tem um decreto que regulamenta duas leis, que são leis de 91. Veio a reforma da Previdência com a Emenda Constitucional 103 de 2019, alterou os dispositivos da Constituição e introduziu novas regras de direito previdenciário que são contrárias àquilo que está nas duas leis, na Lei de Benefícios e na Lei de Custeio. O que a gente fez, gente, no nosso país querido, maravilhoso, muito correto? Ao invés de atualizar as duas leis com base na reforma da Previdência trazida pela emenda, o que o legislador faz, gente? Atualiza o decreto. Então, o decreto 3.048 foi atualizado por outro decreto, que é o 10.410. E, portanto, hoje, né, abriu lá no Planalto Gov, decreto 3048, está atualizadíssimo com a reforma da Previdência. Mas as duas leis estão desatualizadas. O concurseiro não pode estudar hoje somente pela Lei de Benefício e pela Lei de Custeio. Se ele estudar pelas duas leis, que inclusive estão no edital do concurso, ele vai sentar na jaca, porque não tem como, gente. Gostei da expressão, sentar na jaca, é isso que acontece. É isso que acontece. Você tem hoje, gente, professora, eu vou estudar pelo quê? Decreto 3048. E Instrução Normativa 128, que é extremamente extensa, mas eu oriento ainda assim estudar pelo Decreto 3048, que está atualizado com a reforma da Previdência, e observar todos os artigos da Constituição, que eles vêm a rodo nas provas de previdenciário. Nossa, total. É a parte mais relevante. A parte mais relevante, Constituição. Direito previdenciário está na Constituição. Está na Constituição, perfeito. Muito bom. E, professora, continuando, para quem depois o pessoal vai conhecer lá o seu curso, né, dessa parte de previdenciário, mas você não pode atuar, por exemplo, eu não posso ir lá e falar, dá uma olhada aqui para mim, não sei o quê. Não pode atuar. Não. Eu sou... Porque eu tenho um tio que tá... Quem nunca, mas né? isso é muito comum, né? Tem muita gente que me procura e fala, porque no meu canal, aliás, na minha rede social, eu posto bastante coisa, bastante informação. O pessoal me procura e fala, eu preciso de ajuda. E essas pessoas precisam de ajuda, não é de informação. Ajuda. Sabe? E eu não posso ajudar. E aí eu tive que me contentar, né? Já que eu sou servidora pública impedida de atuar na advocacia, eu tive que me contentar em ensinar pessoas, capacitar pessoas que possam ajudar os outros. Indiretamente você Indiretamente. tá ajudando. Por quê? Porque o direito previdenciário, o advogado previdenciarista é um cara que salva vidas. Não é só o médico que salva vidas. O advogado previdenciarista também salva vidas, né? E quando ele tem a chance de fazer isso, é o melhor trabalho que a pessoa pode querer. Eu não posso fazer isso, mas aí eu ensino os outros a fazer. E isso me satisfaz muito, muito mesmo. Legal, eu já fiquei pensando num negócio aqui, já uma parceria, enfim. Mas isso né? Não, impedimentos aí. Não, mas de indicar um escritório que tenha pessoas certificadas pelo seu curso, mas aí é outra conversa. E uma coisa muito interessante dessa parada dos benefícios, né, das pensões, volta e meia aparece algum aluno que às vezes já está aposentado, e olha, a pessoa não sabe. E aí ela pega e fala assim, se eu passar no concurso, eu vou perder meu benefício? E aí a resposta é depende, né? Depende do benefício que a pessoa tenha. Porque, enfim, se ele for aposentado por tempo de contribuição, vida que segue, ele pode assumir outro cargo, né? Na verdade, não depende do benefício, né? Depende da forma como ele se aposentou para ver se as atividades podem ser concomitantes, tá? Eu tô dizendo se ele não tem aquele auxílio
saúde, uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Por invalidez, aí, se ele for aposentado por invalidez, ele, teoricamente, não poderia trabalhar, né? Não, exatamente. Porque o pressuposto é a incapacidade para o exercício de qualquer atividade. Né, e de reabilitação para qualquer outra atividade também. Não, nesse ponto você tem razão. Mas essa é uma situação bem complexa. Foi alterada há muito pouco tempo, né, para haver esse impedimento, digamos assim, essa restrição, na verdade, de quem já é aposentado assumir um outro concurso público. Né? Eu não sei. Como funciona? Lá mas eu estou dizendo para quem é aposentado no regime geral de previdência social. Se ele passar no concurso público. Então, a pessoa tem lá... se aposentou por tempo de contribuição e tal, e aí ela quer fazer um concurso público porque, enfim, paga um pouco mais. Ela pode tomar posse nesse cargo público e acumular os benefícios ou ela vai ter que optar? É isso que depende. Ele pode acumular se forem cargos acumuláveis conforme a Constituição. Lembra aquelas regrinhas lá, professor e técnico, médico, sabe? Esses cargos então acumulados. É complicado para acumular. Mas ele pode optar pela maior. Ele pode mesmo optar, regimes diferentes? Ele pode optar em suspender o benefício dele, tomar posse no concurso. Então, no fim das contas, tomar posse ele pode, né? Mas o que vai acontecer com o benefício dele é que vai depender da situação. Pode ser suspenso ou pode ser mantido. Então, mas pode ser suspenso, mas aí depois, e ele ficou lá como funcionário público, né? E depois, a hora que ele for aposentar de novo... se forem cargos acumuláveis, ele vai acumular as aposentadorias. Se não for, ele vai receber... Se não for, ele vai receber o que ele optar. O que ele optar depois, né? Eu lembro, então pode ser que isso mudou, que quando eu estudei, quando eram regimes de... em 2010. 2010. Bolinha. Evaporou tudo do copo. Evaporou. Mas naquela época, se forem aposentadorias de regimes diferentes, então regime próprio, regime geral... são acumulativos. Naquela época tinha uma história dessa, não sei se mudou. Mas aí já é outra situação. A gente está falando de acumulação de aposentadoria. Inclusive, a reforma trouxe regras específicas sobre isso. Para acumulação de benefícios. Por exemplo, meu pai. Meu pai é aposentado TRT, né? Servidor Público Federal aposentado. Ele também era professor. E agora ele fechou a idade mínima para se aposentar pelo regime geral. Então, como atividade de professor... São conciliáveis, técnico, perfeito. Ele se aposentou como técnico judiciário, tem a aposentadoria dele no regime próprio, se aposentou agora pelo regime geral de previdência. Pode acumular? Pode, continua podendo, mas a reforma trouxe uma restrição em relação ao valor. Ele ganha um percentual do benefício mais baixo. Ele ganha o benefício mais alto integralmente e um percentual do benefício inferior. Deram uma sacaneada. E ninguém reclamou. Por quê? Ninguém sabia. Ninguém conhece direito previdenciário, gente. É muito louco. Essa parada influencia muito na vida das pessoas e deveria ser mais instruído. E aí eu vou até tocar num ponto, né? Muito louco. Você foi aprovado em concurso público, eu, a Lorena, mas tem uma parada que acontece. Por exemplo, o concurso do INSS que eu falei aqui, eu não fui aprovado. Eu não passei nesse concurso naquela ocasião. O concurso não me escolheu, né? Sim. E, apesar disso, o conhecimento e o aprendizado ficaram, né? Perfeito. Então, às vezes, não precisa passar no concurso público para ter benefício. Eu falo que, às vezes, só o processo de você se desenvolver, você controla a sua rotina, você começa a ser uma pessoa mais... Enfim, você aprende português, a falar melhor, a escrever melhor. E isso já te dá um benefício muito grande. Então, eu costumo falar para os alunos que não tem nada a perder. Ainda que você não passe, você não perdeu nada. Exato. Porque você vai ter evoluído. Eu sou a prova disso. Não é verdade? Né? Claro, é um aprendizado que você constrói e você não perde jamais. Aquilo é teu, né? Aliás, a educação e o conhecimento são as únicas coisas que ninguém pode tirar de você. Né? E você acaba tendo outras oportunidades, às vezes, por conta daquilo que você estudou, né? E aí volta para aquela máxima, né, que todo mundo conhece, que concurseiro só... Aliás, que... Só existe 2 tipos de concurseiros, né? Os que passam e os que desistem. E aí você tem que escolher em que lado que você vai estar. Uma hora vai dar se você realmente quer. Mas mesmo que você desista, todo aquele conhecimento que você adquiriu, você não perde jamais. Olha que a gente tem a prova viva, né? Lembrei 2010. do decreto AIN da 8.112 e 8.113. Pode substituir a dona Alta e começar a aposentar todo Minha mundo. avó. Olha aí, ó. Se tudo der errado na sua vida. Pronto, Matheus já virou agora um consultor previdenciário. Basta assistir as minhas aulas. Não, eu já era isso sem saber, tá?
quando eu comecei a estudar, e eu já falei, até nessa linha das melhorias que a gente tem em relação ao grupo que você está, né? A sociedade, os amigos e tal. Quando eu comecei a estudar, eu fui muito ruim na escola, tá? Fui reprovado. Tô até confidenciei aqui que eu tô fazendo teste para ver déficit de atenção, que eu provavelmente tinha, ou provavelmente tenho, né? E tô fazendo os testes agora. E aí, qual que é o lance? Quando eu comecei a aprender português, aí eu comecei a saber um pouco mais como é que escreve as palavras, tem crase, não tem crase. O previdenciário é o português também. Ninguém sabe português direito. Tá? Boa parte da população não sabe. Sabe, né? Não, mas não sabe. Fica em dúvida, será que aqui tem crase, não tem crase? O que esse verbo aqui, essa preposição, cabe, não cabe, enfim. E aí eu comecei a estudar e eu sempre fui visto como um burrão, né? Tipo, na escola, né, fui reprovado e tal. Só que aí começou a mudar isso, a percepção que as pessoas tinham em relação a mim. Aí comecei a aprender previdenciário e às vezes aí tá numa conversa, porque o previdenciário ele aparece em conversa de bar, qualquer conversa. Exato. E não precisa ir longe. E eu falava, pô, mas aí ele tem direito, não sei o quê. Eles me olhavam, tipo, parecia eu era o juiz realmente, né? Era um magistrado. Então as pessoas começam a te enxergar diferente. Claro. Porque aí agora você tem um certo conhecimento em relação a esses assuntos. E aí vinha alguém, escreveu algum texto, pô, não, aqui essa preposição que está errada, você tem que tirar. A pessoa olha para você e fala, caramba, como ninguém sabe. Então, estudar para concurso, ainda que você não passe, você vai ser beneficiado pro resto da vida. Pro resto da vida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E o previdenciário surgiu para você quando você estudou pro TRF, porque é um dos poucos concursos que cai previdenciário. É um dos poucos que cai previdenciário. A gente tem a Defensoria Pública Federal, né, também, outros concursos federais que caem, que cobra previdenciário. Mas, na verdade, a Receita Federal cobrava. Agora, acho bem interessante que as magistraturas estaduais estão cobrando previdenciário. Estadual? Estadual, porque tem competências, né? Tem algumas questões de competência da Justiça Estadual. E passou a integrar os editais aí, acho que, salvo engano, Santa Catarina já colocou direito previdenciário. Outra coisa, exame da ordem. O exame da ordem passou a exigir direito previdenciário. E agora, isso muito recente. Então, talvez a gente está vivendo uma situação em que passem a valorizar um pouco mais a matéria. Porque, como a gente falou, não era nem exigido na faculdade. Não, tinha muita faculdade, não tinha. Só a partir de 2018. Né? E um conteúdo assim tão importante como o previdenciário. Né? E provavelmente deve ser, tipo, um semestre. Na faculdade de 5 anos deve ser um semestre, olha lá. Sim, o meu maior desespero foi dar aula em faculdade, em universidade. Dar aula de direito previdenciário em universidade. Por quê? Porque eu tinha 2 horas por semana para falar com aquela turma. É muito pouco. E aí, quando eu vi, acabou o semestre, eu não tinha falado dos benefícios ainda. Olha, eu chutei, acertei, são 6 meses, mas é um semestre só. É um semestre. E aí a pessoa se forma, abre o escritório e vai atender lá a esposa do seu primo. E vai mandar ela para casa e vai cometer um crime. Isso para mim é um crime, né? Você dar uma informação equivocada como essa, tão grave. Verdade. E outra coisa, aí você vai pegar lá direito civil. 7 anos da faculdade de direito, você tem direito civil. Você tem direito civil. Até morrer, você vai ter direito civil. Sabe que eu dou aula de direito civil. Também, professora? Não. Direito civil, processo civil. Processo civil? Você dá aula de processo civil? Eu fechei ela ali e deixei. Fecha comigo. Adoro processo civil. Para mim, eu sou encantada, porque eu trabalho com o processo civil. Né? Todos os dias. Há 14 anos já. Total. Eu adoro processo civil. A rotina de tribunal é muito processo civil, né? Muito. Então, direito ambiental, direito empresarial, estou falando que eu dou aula. Ambiental, empresarial, processo civil, direito previdenciário, obviamente. Internacional. Ixi. Que mais? O copinho dela tá cheio, né? Tá cheio. Eu gosto de ensinar. Isso é outra coisa, né? É um dom, né? E ensinar é aprender dobrado, né? Tem uma história que diz o seguinte, você quer aprender sobre algum assunto, dá aula sobre ele. Isso. Porque aí você... É uma dica bacana para os nossos alunos aqui, né? Fazer de conta, né, que você está lecionando, tudo aquilo que você se prepara para falar, você nunca mais vai esquecer. É verdade. Você chega e monta uma parede de boneco ali e fala, hoje eu vou dar aula de direito previdenciário. Sua cachorra? Eu dava aula para ela. Olha aí. Eu queria muito levar ela no concurso. Sempre falei isso para ela. Se eu levar a Nina, nós vamos voar. E ela aprendeu? Aprendeu. A Nina já tá na base de aposentar já, né? Não tá, não. Dá sim. Tem quantos anos? 12 anos? Não, 9.
9 anos? 9. Já tá atrás de um benefício previdenciário, uma assistência. 3 da vida dela, licença, ela passou maternidade, estudando. ela não vai ter, né? Você castrou. Não, castrei. Mas ela fica... É sério isso. Eu explicava as coisas pra ela. E ela. Tá bem de saúde? Tá ótima. Não, ela recebe um benefício, benefício? por incapacidade. Aí, ó, tá vendo? Bem de saúde não tá o dele, a minha tá. Claro ela que tá, meu. sofre da cabeça, o dele. Meu cachorro? Ué. Tá muito bem. Mas Hoje o eu também? Hoje corri atrás. O cachorro também é foda. Deixa eu falar, a fruta não cai longe do pé, né? Tá. Não, mas o meu cachorro é muito bonzinho. Agora, a minha cachorra, hoje até eu saio para passear com eles e eu solto. E deixo correr lá, eles vão no meio do condomínio? mato. Não, fora do condomínio. Fora agora. E aí eles vão. Vendeu, né? Porque tomei multa do condomínio, enfim. E aí, coisa que acontece comigo. Aí deixei o cachorro correr e tal. Todos os dias eu faço isso. O meu cachorro macho, né, que é um golden, ele vem e belezinha. A outra é ousada, né? É uma vira-lata que eu... O nome dela é Ousada? Não, o nome dela é Alexa. Alexa. Mas ousada. Mas o treinador dela falou, nossa, ela é ousada, né, o treinador. Aí depois eu parei de pagar o treinador, não estava adiantando. Mas ela não volta. Aí hoje o Laurence me ligou, um vizinho meu lá. Não é Laurence, é Laurence. Não é Laurence? Laurence. Enfim. Estudou com a Lorena. E aí ele me ligou falando, nossa, o seu cachorro tá... Porque aí eu vou embora, ela não volta, eu largo ela lá e vou para casa e depois eu vou resgatar ela mais tarde, né? Porque, enfim, é a vida. Ela quer virar lata, ela quer andar, deixa. Aí ele me ligou e falou, ela tá aqui perto da rodovia. Eu falei, não, ela volta, pode ficar em paz aí, daqui a pouco eu vou buscar ela. Aí eu vou buscar ela, para o carro, ela já vem toda empenada, tadinha, vira-lata. Aí ela entra no carro. Mas ela é a única que tem problema. O meu cachorro, o Golden, não tem. Mas voltemos a assuntos pertinentes aqui nesse podcast. Vamos voltar. Fiquei pensando, por que a gente estava falando do cachorro mesmo? Porque a gente ensina. Eu dava aula pra Nina. Dava aula pro cachorro, entendi. Exato. Entendi. E é uma forma de... Claro que eu falei. Mas isso que você falou de dar aula é muito real. Sim, quando você dá aula, você aprende 2 vezes, como você falou. Né? Você aprende com aquilo que você está ensinando, né? E se organiza a informação para colocar. Isso é uma saída. A gente fala de... É uma forma de recuperar a informação e saída de informação. Muitas vezes você só está recebendo. Então, a pessoa está lá assistindo a sua aula, ela está recebendo a informação. Sim. Quando ela precisa organizar para explicar para alguém, e ela precisa, de alguma forma, recuperar essa informação da memória dela para depois falar. Então, isso faz com que ela tente organizar para sair, para poder explicar para alguém. Entendi. Então, tem comprovação científica que esse processo. Eu tenho um juiz que trabalhou comigo, o Dr. Humberto Rocha, eu sou muito grato, inclusive. Ele tinha uma memória fora de série para processo civil. Mas tinha algumas coisas. Por exemplo, ele fazia sentença em audiência. Ele se habituou a fazer sentença em audiência. Sabia então, os artigos de cor. Sabia os artigos de cor. Com base no artigo 354. Ele ia falando. E aí ele, claro, no começo não deveria ser tão fácil, mas hoje é automático para ele a maneira que ele faz. Mas por quê? Porque ele sempre usou isso. Não é da aula, mas é quase que da aula, porque ele tem que recuperar ali na hora da audiência e já falar os artigos. Ele tem que ter aquela memória dele pronta para isso, né? Pra outros juízes falam, manda concluso e depois faz a maioria. 98% fazem isso, tá tudo bem, mas quem faz na hora tem o benefício de se lembrar mais, né? Porque ele força a memória. Exato. É uma boa dica, né? Pessoal que está estudando. E o que mais de dica você daria para quem está aí nessa luta, né, de passar no concurso público? Olha, sei lá, eu acho assim, ó. Sua menina tá com 17? 17 Se ela decidir fazer concurso. O concurso público me deu tudo na minha vida, né? Tenho 37 anos hoje, né? E hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui me dedicando à docência, porque por trás de tudo isso eu tenho meu cargo público lá. Hoje eu faço teletrabalho, home office, que é algo sensacional. Aliás, eu faço home office já há 5 anos, né? Antes mesmo da pandemia, porque eu fazia acompanhamento de cônjuge, né? Meu ex-marido era delegado, então eu ia para onde ele fosse. Puxou. E a possibilidade de fazer teletrabalho sempre, aliás, já existe há muito tempo na Justiça Federal, até pela condição e estrutura excelente de trabalho, que é o processo eletrônico, né? Então, assim, existem tantas coisas dentro do serviço público que fazem com que seja realmente uma motivação para o pessoal, né? Poxa, qualidade de vida de alguém que faz o próprio horário, né? Ganha muito bem, tem estabilidade. Poxa, a pandemia esteve aqui para mostrar para todo mundo que todo mundo ficou com
com medo, vulnerável, menos o servidor. O servidor teve garantido todos os meses a sua remuneração, estava lá. Ninguém ia tirar minha remuneração, sabe? Então, assim, todas as áreas, as pessoas passaram por isso dentro da pandemia, o servidor não. Então, tem muita coisa boa no cargo público que é motivador e que eu acho que faz com que a pessoa precise realmente entender que se ela se esforçar, vai valer muito a pena. Ah, passou um ano da vida trancado, enfurnado, estudando. De qualquer forma, aprendeu e vai ter esse conhecimento com ela para sempre, né? E se fizer tudo direitinho, se acompanhar o nosso método aqui, né? Se acompanhar as nossas aulas, a gente sabe o que a gente está falando. A gente já passou por isso. A gente sabe quais são os pontos necessários para que você acerte as questões na prova. E aí, se você acompanha isso, se você se dedica, não tem como não passar. E depois que você passar, aí é só alegria. Aí você vai passear com o cachorro lá, largar o cachorro lá. Pagar a multa do condomínio. Pagar a multa do condomínio. Que já mora num condomínio, entendeu? Aí você não se preocupa mais. Então, eu acho assim que a minha grande dica é: não desistam, acreditem, né? Acreditem, porque dá. Nós somos prova disso. E hoje para você lecionar hoje é um hobby, né? O que você sempre falou. E aí, depois que você passa e que você está ali no cargo público, você pode fazer outras coisas que vão te remunerar também. Que às vezes vão remunerar até mais. Mas eu vou te falar que agora já está passando de hobby para a primeira fonte de renda. É muito louco. Primeira fonte de renda. Porque hoje, realmente, graças a Deus, eu tenho mais de 1.000 alunos no meu método Exprev, né? Que realmente precisam do meu auxílio, do meu apoio para alavancar a carreira na advocacia. Então, eles percebem uma mudança na vida deles a partir das minhas aulas, né? Então, isso já é uma recompensa e, além disso, eu tenho a recompensa financeira, né? Com isso. E o cargo público me permitiu isso, me permitiu construir esse conhecimento que eu passo hoje. Né? Então, só coisas prática, boas. Né? A prática do dia a dia ela é muito valiosa para a aprendizagem. Né? Muito provavelmente vai ser muito difícil alguém conseguir ter a mesma facilidade de explicar, enfim, os detalhes, se não tiver a mesma prática que você tem, né? Porque você aprende no dia a dia. Não consegue. Eu já, né, não estou, assim, claro, não estou querendo falar de outros professores aqui, mas existem outros professores da mesma matéria que eles se atêm à doutrina e à lei seca e ao estudo específico, né? Beleza. Cara, mas quando você sabe o que se passa dentro do INSS, quando você sabe o que se passa nos julgamentos daquelas causas, quando você vê os documentos que comprovam o direito da pessoa, você entende a matéria de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente, sabe? E já são quase 14 anos, né? Trabalhando exclusivamente com direito previdenciário. Quem é que é louco? Igual eu, que faz isso. Porque no fim das contas, a gente falou sobre isso, no fim das contas as pessoas têm um pouquinho de direito previdenciário tão chato, tão burocrático. Mesma coisa que o direito tributário. Tem muita gente que tem. Eu adorava E tributário. isso é preconceito. Eu gosto dos dois. Isso é preconceito. É quem não conhece. Porque depois que você conhece direito previdenciário, você se apaixona pelo direito previdenciário. Não tenho dúvida nenhuma. Eu falo isso nas aulas. Gente, vocês vão se apaixonar por direito previdenciário. E é o que eu realmente espero dos nossos alunos. Não, com certeza. E depois, por isso que eu falei da gente mandar para os alunos, porque é legal eles entenderem isso, sabe? Eu acredito muito que se você odeia alguma coisa, dificilmente você vai aprender. Então tem gente que quer aprender, mas tipo assim, eu odeio isso aqui. Cara, você já criou um bloqueio monstro que já vai impedir praticamente as suas chances de aprender aquele assunto. Então, começar a olhar para os assuntos, tem um dos requisitos também, falei sobre atenção, o outro é curiosidade. Estudar com curiosidade. Né? De ver como que aquilo pode ser aplicado. Né? De ver como é que é, porque, na prática. Verdade, todos os direitos podem ser aplicados. Né? Então, você tem algum caso, o previdenciário, eu diria que é um que muito... É o que eu falei, ele está na conversa do bar, ele está na conversa... ele está na vida do concurseiro. O concurseiro, nesse momento, pode estar incapaz para o exercício da atividade habitual e pode estar lá com uma perícia agendada no INSS. E ele nem sabe de nada, mas agora ele vai saber. Agora ele vai saber o que ele tem de direito, o que deve ser respeitado, o valor do benefício que ele vai ganhar, tudo ele vai saber. Né? Por quê? Porque a gente tem um conteúdo muito completo, passa por todas as linhas aí dentro da matéria.
né? Mas é como você falou, tá em todos os lugares. E eu sempre que eu vou falar da Mônica no curso do INSS, eu falo, é uma professora que vive a prática, que vai te dar exemplo da prática. Porque o exemplo da prática, ele entra na sua cabeça. Não tem como você esquecer, porque é história. E a gente aprende por história. Então, o Joãozinho lá, que tinha o benefício XYZ, isso ele entra na cabeça. Então, o aluno vai se lembrar, e aí quando vier a prova, ela vem dessa maneira. Inclusive, teve o curso de formação, foi praticamente a primeira fase da prova só previdenciário. Eles fizeram o curso de formação e extremamente parecido. Inclusive, depois a gente vai mandar para a professora a prova do curso de formação. Ah, bacana. Para a gente, de repente, aproveitar ela. Porque são questões práticas também. E essa nova forma de cobrança das questões, como a gente já estava falando no início do podcast, que agora elas vêm com essa historinha, elas vêm numa contextualização do conteúdo. Antes era só a lei seca pura, né? Agora a gente tem uma contextualização. Tá? Então, eu explico o conteúdo e eu falo o seguinte, você sabe como que o examinador vai cobrar? Eu sei. Ele vai pedir para você calcular e me dizer exatamente o dia que aconteceu a perda da qualidade segurada. 16º dia do mês subsequente ao mês subsequente à perda, ao fim do período de graça. Então, eu gosto de trazer isso, essas fórmulas, e aplicar em casos, em exemplos concretos, para que eles não esqueçam. Justamente imaginando o que vem de questão do examinador. Foi assim que eu passei no concurso. Eu disse a vocês aqui. Chegou um momento em que eu sabia o que o examinador queria de mim. Entendeu? Então, eu voltava meu estudo para aquilo. E eu gosto de estudar e ensinar imaginando o que ele pode cobrar de mim. Eu formulo questões na minha cabeça com o conteúdo. E eu faço isso com os alunos também. Então, eu acho que é uma forma muito boa de trocar esse potencial aí de conhecimento mais prático. Inclusive, eu gostaria de ser examinadora. Porque eu sempre falo nas aulas, eu falo assim, gente, se eu fosse examinadora, eu cobrava isso aqui. Ia piorar bem. Ia piorar o nível ia bem. Pior. Aí lascou. E aí a pessoa ia ter que, nossa, passou isso aqui. Todo mundo esquece essa parte, eu vou cobrar essa. Mas eu faço isso. Quando eu falo de uma coisa muito específica, muito aprofundada, que eu tenho certeza que nenhum outro curso vai falar sobre aquilo, eu faço um asterisco e falo assim, se isso aqui cair na prova é a minha glória. Porque se eu fosse examinadora, eu cobrava isso. Porque ninguém sabe. Né? Mas você que é meu aluno sabe. Você vai acertar. Agora eu gostei. Já faz a propaganda, tô com você dobrar o concurso. E já mostra a apostila aí, quem quiser entrar na nossa turma, tem aula com a doutora aqui ou aqui? Mônica Costa. Frente. Na hora que você foi fazer o seu jabá, você não fez o olhar sedutor. O olhar sedutor, né? Mas no final do podcast nós vamos ter o olhar sedutor da doutora, pra gente conhecer. Mas não sou eu que tô na contracapa, é ele. Não, a gente vai colocar na de direito eu vou deixar das básicas, eu deixo ele na você pode tirar. Eu cheguei falando pra tirar isso aqui, agora eles estão me zoando. Legal essa foto. Eu gostei também. Não tem nada a ver, né? A pessoa recebe a postila, dá uma foto minha. Aí vai no aulão depois. Magnólia, pessoal. Meu Deus. Assistam o filme. Nada a ver. Mas foto é isso. Assistam Magnólia, vejam o Tom Cruise atuando. Eu vou ter que assistir esse diabo. Eu também vou. Filme. É essa foto. O legal que eu tô falando aqui, vocês nem sabem do que eu tô falando. Quando vocês souberem... eu vou te odiar ou eu vou te amar? Me odiar. É bom, é isso. Mas os alunos já sabem, já devem estar lá pesquisando Magnólia. A gente não falou pra eles, viu? Foi no off, o Magnólia. Então. Não, ela acabou de falar. Falou agora, então. Mas e eles já contextualiza. É um filme que ela falou que tem a ver com essa foto sexy aí. Depois vocês pesquisam. Eu não assisti, não. Pesquisem o papel do Tom Cruise nesse filme. Magnólia. É pior. É essa foto. Vamos ver se vai pro ar, né? Essa parte aqui. Vai pro ar, deixa orar. Professora, me conta mais uma parada aqui que eu tenho curiosidade. Você, tributário, eleitoral, internacional, todas as matérias de direito possíveis e imagináveis. Sim. Passou no concurso público, em segundo e em quarto lugar. E você era boa na escola? Como é que era? Você era boa na escola? Sim. Sempre? Medalha, primeiro lugar da sala, sempre. Então vamos terminar o podcast, que eu não gosto desse Essa tem pedigree. Sabia que estava caindo nesse lugar. Não, mas eu, depois, antes do terceirão, eu fui para outros caminhos. Drogas, essas coisas? Também. O que você fez com 18 anos de errado? Também. Também. Né? Então eu entrei para uma fase mais complicada, assim, Mas você sempre foi boa aluna?
No começo fui, mas aí quando chegou a hora mesmo de passar no vestibular, eu dei aquela... Você estava na fase de adolescente chato. De aproveitar em de adolescente inconsequente. Inconsequente, perfeito. E aí já na sequência, depois eu engravidei e aí eu tive que realmente amadurecer 30 anos da minha vida em um mês. Então foi isso que aconteceu. Como é que foi o susto? Foi bacana, assim. Tive muito apoio e deu tudo certo. Mas a questão é que muda o teu foco, né? Nossa, muda a tua razão de viver. Né? E a partir disso você acaba também buscando outra alternativa. Foi o que aconteceu comigo. E aí talvez foi isso que deu pontapé para você buscar uma segurança, né? Que aí agora você tem filho e tal. Justamente isso. Aí muda completamente, né? Isso é outra coisa, né? Talvez um dos motivos principais que as pessoas buscam um concurso público, principalmente as mulheres, e aqui eu tenho 2 aprovadas, é a segurança para os filhos, né? Sim, acho que é uma coisa auxiliar a família, né? Toda essa parte aí, eu acho bacana também, porque eu sempre estudava com uma foto, uma porta-retrato na cabeceira do meu computador. E eu acho que todo mundo devia fazer isso. Eu acho que todo aluno deveria ganhar um porta-retrato, inclusive do Brabo Concurso. Aí, ó. Pode dar ideia. Vamos, pessoal, começa a escrever aí, ó, eu quero meu porta-retrato. Com que é? Devia ganhar um porta-retrato com a foto da foto, família. Não, com a tua foto não. Ainda mais não. Olha a ideia. Eu vou te falar uma coisa. O narcisismo. Não, pra colocar uma foto daquilo. Achei que era aquela foto. Que ela tava... Tô brincando. Ele achou mesmo. Ele achou. Não, tô zoando. Já ia mandar fazer. O pessoal do time. Pega uma foto minha dessa aí. Já manda. Nós vamos mandar. Vai ter A pessoa vai desanimar. O pessoal do time tem que ter uma porta-retrato na sua estação de trabalho para sempre lembrar por que eles estão ali. Não, isso é legal. Todo mundo tem uma razão para estar ali. Todo mundo tem uma razão para ficar 4 horas sentado na frente do computador. Sim. E sempre que você sabe e tem certeza da tua razão, isso vai te incentivar. Né? Então, eu acho que também é uma coisa... Não, carrega. Durante a preparação, a gente... a gente está falando aqui, claro, depois de aprovado e tal, mas é uma tempestade. É uma vida de tô bem, tô mal, tô péssimo, melhorou um pouquinho. E essas nuances no dia a dia, se você não tem um propósito muito forte alguma coisa que te segura para esse objetivo, você vai sentir vontade e talvez vá desistir. E muita gente desiste, infelizmente. Então, eu acho legal esse esquema da foto. Eu sempre falo para eles, eu tinha quadro dos sonhos, eu tenho até hoje, tá? É uma coisa que eu vivo até hoje. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Eu acho que é setar uma intenção de algo positivo. Realizei tanta coisa que eu continuo fazendo. Eu não vou mexer em algo que está funcionando, né? Mas ter lá a expectativa da vida que você vai levar e tal, né? O quadro dos sonhos é sobre isso. Que aí você materializa. Tem gente que coloca o contra-cheque, tem gente que coloca o crachá, né? A foto crachá. Eu colocava a foto do carro no começo. Você tinha o Google. Não, do Google, então, no meu cachorro, o Golden, e é muito bizarro, porque eu lembro do seu quadro, porque ele era parecido com o meu. E o cachorro... O meu eu não realizei ainda não. Ainda não realizou, né? Não, vamos conversar. Vai chegar, pode ter certeza que vai chegar, algumas coisas demoram mais. Mas o meu cachorro, né, quando eu coloquei a foto, ele é extremamente parecido com o cachorro da foto. E você fala assim, mas cachorro Golden é tudo igual, nem a pau. São muito diferentes. E quando eu comprei filhotinho. Então, assim, não sabia não tinha como saber. Extremamente parecido. Uma hora eu vou tirar as 2 fotos e vou postar do que estava no quadro dos sonhos e do cachorro. Só não sabia que ele me dá tanto prejuízo. Isso aí não estava na foto, né? Você tem que cuidar do que você deseja. Vem tudo junto aí, no pacote. Mas eu gostei disso de colocar a foto da família ali na mesa, né? É uma motivação. E aí você tinha foto da sua filha. Isso, exatamente. Era o meu motivo, né? Minha razão ali. Todo mundo tem que ter. Pro primeiro concurso, você estudou quanto tempo? Pro primeiro concurso eu já tinha feito os outros, né? Porque eu passei no 7º. No 7º, Mas aí há quanto tempo você estava estudando? Olha, eu acho que, assim, forte mesmo foi 1 ano de preparação. 1 ano, pegado, né? Eu fiz os primeiros concursos na raça. Eu sempre fui uma boa aluna, né? Que é a ilusão também, né? Eu tô brincando de ser boa aluna, não vai fazer diferença nenhuma. Ia bem matemática, não sei o quê. Sempre gostei de escrever, sei tudo de português. Aqui, ó, sabe? Totalmente diferente a cobrança. Tanto é que quando eu passei, que eu errei as 7 questões, né? Eu errei 2 questões de direito só. Errei
4 questões de português e uma questão de matemática. Eram 10 de matemática, eu errei uma. Português eram 20, eu errei 4. Direito eram 40, eu errei 2. Então eu fui português muito bem direito. Português que eu tinha aquela segurança, né? Poxa, eu escrevo todo dia, eu escrevo muito bem, tal. E interpretação de texto caía muito naquela época, né? Vou tirar de letra. Poxa, errei 4, mas aquilo foi uma decepção na minha vida. Recorri das 4, não ganhei nenhuma. Curiosidade de ver essa prova, né? 2010. 2010. Técnico judiciário. TRF da Deixa eu olhar essas questões. Depois eu pego lá pra você. Provavelmente... não, só de curiosidade mesmo, mas talvez você errou mesmo, né? Eu errei, né? As chances são que você errou. Não, é porque de vez em quando... Não, mas banca... Não, é difícil dar... Ainda mais se for questão interpretativa. Eu errei uma de português que eu lembro que tem um site hoje que você vai, que ele fala a quantidade de percentual de pessoas que acertou aquela questão. Era baixíssimo. Tipo, baixíssimo. E tem essa história, né? Era Clarice Lispector. Era tipo isso. Era uma de interpretação. E aí qual que é o lance? Tem história, na faculdade tem essa, né? Se 5 alunos, você tem 100 alunos. Se 5 alunos reprovam, os 5 são os culpados, né? Entre aspas. Se 95 reprovam, o culpado é o professor. Mas quando você passa a ser pai e mãe, a conversa muda, né? E aí chega lá e fala, mas todo mundo foi mal. Mas alguém foi bem. Você não é todo mundo. Você tem que olhar o que foi bem e não o que foi mal. Alguém foi bem? Fulano é fulano. Então você tinha como ter ido bem. Não, isso aí é pros filhos, é desse jeito. É desse jeito. Mas para a instituição... por cima. Mas a instituição, vamos dizer assim, quando 95 erram ali... pode ter algum problema na questão. Provavelmente ela tem alguma complicação. E várias questões tem, né? Infelizmente, você pega truncada, o meu que dá a problema entender de interpretação é que eu acho que a gente acaba procurando coisas onde o examinador nem pensou. Isso. E aí a gente acaba achando uma coisinha e fala assim, não, mas isso não está completamente certo. Isso, quase certo. É quase certo. E eu tenho dificuldade com isso. Né? Que eu olho e falo, não, mas isso quem sabe tá muito, já viu isso, né? Quem sabe muito, às vezes... se complica. Às vezes era literal a questão, mas ele está pensando, mas e se não sei o quê? E aí é a questão. Tenho esse problema. Eu tenho esse problema com o previdenciário também. Porque chega num momento muito, que eu olho e falo assim, opa, peraí, mas isso aqui não está exatamente correto. Não está preciso. Né? Quando eu vou olhar essas provas, algumas provas de algumas bancas, que são bancas menores, talvez, não, né? Eu olho assim e falo, não, essa questão é duplo sentido total. Né? Mas às vezes os outros não percebem, olham para a questão e falam, não, isso está certíssimo, tá certo. Né? Porque não enxerga outra coisa que eu vejo às vezes. Isso pode complicar um pouco. Muito bom. E aí é o cuidado, né, do aluno ali. Enfim, tem horas que você tem que marcar a menos errada. Isso já aconteceu comigo também. Não é? Porque você fala assim, não está completamente certo, mas... Aí todas da Clarice estavam erradas para mim. Tem um problema com a Clarice Lispector. Eu nunca li Clarice Lispector. Você já leu, doutora? O fogo que flameja, que queima, que arde. Ai, que horror daquele texto. Senhor. É difícil, né? Nunca mais eu vou esquecer ele. Mas eu acho ela ainda. Ela morreu, tá? Eu sei, eu vou achar ela no outro plano. Bom, eu sei aí que ela já morreu. é outra coisa ali. Não, só vai que ela não tá sabendo, né? Eu dei a notícia e começa a chorar o pau lá. Ela não ia chorar, eu acho. Não ia, eu ia lá. Se ela não tivesse ido, ela ia. Ela ia. Falar. Mas é muito louco, né? Porque essa escrita a gente tem dificuldade mesmo de ler. Mas é legal se forçar a aprender. Esses dias eu tava lendo um livro do Platão. Putz, você tem que parar e às vezes ler em voz alta, ler de novo. É desafiador. E às vezes é legal ler alguma coisa desafiadora, porque o resto se torna mais fácil, né? Sim, interessante você falar isso, porque quando eu era pequena, eu lia dicionário. Eu era meio... Era a pessoa que eu não gostaria de ter como amiga, mas vai. Cara, mas eu conheço todas as palavras, eu conheço várias Sabe palavras que meu filho que chama Aurélio, gente né? não conhece. Ah, é? Chama Aurélio. Mas não é por causa do dicionário, não. Mas tem tudo a ver. Eu lembrei. Mas eu lia dicionário por falta de opção, né? Então, assim, na verdade não é por falta de opção. Meu pai tinha várias coleções de livros clássicos, mas naquela época eu ainda não entendia. Eu peguei um Don Quixote, do Cervantes, e eu fui ler, só que eu peguei o clássico original. Primeiro parágrafo. Eu não entendi nada. Não, peraí, eu vou voltar. Voltava ali de novo. Entendeu menos. Nada. Peguei o dicionário. Foi. E aí, comecei. E aí meu pai tinha enciclopédia de dicionário, que era um volume para letra A.
Nossa. Um volume para a letra B e C. Um volume para a letra D, sabe? Caramba. Então, era gigantesco. O que eu fazia? Eu contava quantas palavras tinha no dicionário. Tá? Mas era uma coisa da minha cabeça mesmo. Porque eu queria entender o que dizia o livro do Cervantes. Às vezes pode ser por isso que ela conseguia, escrevendo lá, ó, decorar tudo. Porque ela ficava lendo, ela já criou isso desde criança. Método, eu acredito muito nisso. Cada um tem o seu método, né? Embora vários métodos testados e comprovados auxiliam muito a você escolher um caminho. Sim. Mas você tem que se encontrar. Né? Você tem uma descoberta, assim. Exatamente. Exatamente, eu tive isso. Graças a Deus. Mas esse lance, olha que interessante, puxando outro loop para outro assunto, mas o fato dele ter o seu pai ter essas coleções, isso impacta. Ó, seu pai foi aprovado no concurso. Sim. Eu não sei qual é a história dele, mas provavelmente mudou a vida da família dele. Não é? Totalmente. E aí, a partir disso, ele começou a valorizar muito mais aprendizado, né, o estudo, livro, leitura. Isso. E aí, com isso, ele estimulou ela. E um lance de você ter... eu até vou construir casa agora, e até estava pensando nesses dias, porque eu vou fazer um escritório meu na parte de cima e eu vou fazer provavelmente uma biblioteca lá também, numa outra parte. E a importância disso para minha filha, né, para os meus filhos agora, porque tem um livro que chama Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele fala de uma história de um pai que incentivou criando um espaço de xadrez na casa dele. Tinha uma sala de xadrez. Resultado, uma das filhas virou campeã estadual de xadrez e a outra virou campeã nacional. As duas filhas. O ambiente influencia muito. Então, se você puder... Frutos, né? Do ambiente. Então, se você puder estimular... Se você puder estimular os seus filhos com esse ambiente de aprendizado, de livro, de jogos, se for o caso. Quanto você vê artistas... Porque a criança ela aprende muito de forma passiva, né? Só dela estar naquele ambiente. Então, você pega filhos de músico que tem uma percepção musical muito refinada já de muito cedo. Cantores de igreja. Aí você pega o filho que canta muito, assim, por estar naquele ambiente. Então, estimulem os filhos de vocês. Quem tem filho que está assistindo, a gente já falou, coloca a foto dele lá para estudar. Mas, além disso, vai servir de... Mostra e coloca. Como é que como é importante, né, esse caminho aí de você ter dedicação, você ter disciplina. Olha, agora eu preciso estudar. Isso inconscientemente já vai colocar na cabeça dele que nada é tão fácil assim, né? Total. Aí eu tenho isso com a história do meu pai também. E a questão da leitura, nossa, até, sei lá, meus 15 anos eu já tinha lido a maioria dos clássicos. Depois que eu entrei na faculdade, nunca mais eu voltei a ler livros que não fossem de direito. E isso é um problema para nós, né? Porque é tão importante você manter esse conhecimento aí, aperfeiçoar isso. Acho que o último livro que eu li foi Ensaio sobre a Cegueira. Depois que eu vi o filme, eu fiquei... muito bom. O livro eu não li ainda. Então, José Saramago. Melhor ainda. José Saramago é sensacional. O livro é bom, tão bom quanto o filme. Muito melhor que o filme. Sempre é melhor do que o filme. Sempre é melhor que o filme. E ele tem um outro livro que é espetacular, que é uma cidade em que as pessoas param de morrer. E todo o colapso que isso gera. As pessoas daquela cidade não morrem mais. Acabou a Previdência. Elas ficam... Ninguém morre. Ela já pensou na Previdência. Olha aí, ó. Acabou a Previdência. Já tá quebrada. Já tá quebrou de vez. Tá quebrada, inclusive? Depois você me fala. Tá. Não tá quebrada. Tá. Como é que vai estar quebrado, Matheus? Não, então, não sei, porque eu tô falando conhecimento popular. Assim, é que existe uma divisão de orçamento, né? Do que vai para a Seguridade, o que vai para a Previdência, o que vai para a assistência social. E aquilo que é destinado ao INSS, em tese, é um valor menor. Mas tem uma questão bem importante nesse ponto sobre o déficit da Previdência. Tem um artigo na Constituição que fala o seguinte: se houver um rombo e o orçamento não houver orçamento suficiente para arcar com as prestações previdenciárias, a União é obrigada a arcar com essa despesa. Então, a União é meio que a fiadora do sistema previdenciário. Quando eles perceberam que talvez um dia pudesse haver um rombo, eles já começaram espalhar essa dúvida. Falar, olha, tem um rombo na Previdência, vamos fazer uma reforma. E aí fazem a reforma, o que eles fazem? Tiram uma parte do benefício daquele que está acumulando 2 aposentadorias. Sabe? Foi por esses caminhos que eles foram afunilando. Pensão por morte não é mais 100% do valor da aposentadoria que o cara que morreu ganhava.
Não, é 50%. Nossa. Mais 10% por dependente. Matheus, olha o que eles fizeram. Até aí, o pessoal que está estudando para concurso, pega essa dica. As pessoas, lá em 1960, tinha uma lei que era a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, a primeira lei que falava aí de direitos previdenciários no nosso país, especificamente unificando institutos de aposentadorias e pensões que foram criados. A gente trabalha tudo isso no curso, parte histórica, né? E lá em 1960, a gente sabe que a norma é criada dentro de um contexto. Contexto da época. Contexto da época. Lá em 1960, minha avó tinha 11 filhos. Quem tem 11 filhos hoje? Lorena? Matheus? Não, eu tô com 2. 11 filhos. Então, a norma naquela época fazia sentido. O valor da pensão naquela época era 50% mais 10% por dependente. Que daria... Tinha um monte de dependente, dava 100%. Veio a Constituição Cidadã em 88 e fala o seguinte, não, para todo mundo é 100%. Ninguém mais tem 11 filhos. Vem a reforma da Previdência e reaviva uma regra de 1960 que funcionava num contexto social totalmente diferente e traz essa regra do nada, sem explicação nenhuma. E aí a gente começou a discutir a inconstitucionalidade em razão da vedação ao retrocesso. Certo? O que o Supremo falou? Tá tudo certo. Aí, ó. Mês passado, o Supremo chancelou essa regra nova da pensão, dizendo que não há nenhuma ofensa, não há nenhuma inconstitucionalidade por ter reavivado uma regra tão terrível, né, que vem lá de trás. E o impacto financeiro dessa regra hoje nas pensões concedidas após a reforma é tão grande, mas ninguém quer ser pensionista. Ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. Sim. Então, ninguém quer ser dependente do segurado. Quando essa regra veio, a gente nunca teve uma reunião de dependentes de segurados lutando pelos seus direitos. Porque ninguém pensa nisso até ser isso. Até estar na situação. Até estar na condição de dependente, né? Mas o que o governo fez exatamente foi o seguinte, morreu antes do dia 13/11 de 2019, o valor da pensão por morte, R$5.000. Num caso concreto, R$5.000. Valor da pensão para a família, para aquela esposa. Morreu no dia 13, no dia 14, ela resolveu desligar os aparelhos 2 dias depois. Morreu no dia 14, o valor da pensão dela é R$2.300. R$2.500, vai. Menos da metade. É menos da metade? Menos da metade, porque a forma de cálculo leva em consideração o valor de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito caso fosse aposentado. Esse benefício não é mais 100%, é 60% mais 2% ao ano que excede um tempo de contribuição específico. Então já é 60% da média. A pensão vai ser 50% mais 10% por dependente sobre 60%. 60, Jesus Cristo. Entendeu? Então, eu estou falando 2.500, mas às vezes até menos. Nesse cálculo dá R$1.800 o valor da pensão, porque ele morreu 2 dias depois. Se ela tivesse desligado os aparelhos no dia 12 de novembro de 2019, R$5.000 de pensão. Desligou no dia 14, R$1.800. Essa é a diferença do que fizeram na nossa Previdência. Ninguém sabe disso. Bizarro. Até saber. Até precisar. Até precisar, até se deparar, até chegar no INSS e se deparar com uma carta de concessão com R$1.800. Chancelada pelo Supremo. E aí, pergunta. Bom, chancelou pelo Supremo, acho que a minha pergunta é ridícula. Eu ia perguntar se no caso concreto você conseguiria brigar num juiz e reverter. Existem outras chances de aumentar o valor do benefício, mas não por essa alegação que já está definida. O STF já súmula. É súmula? Foi uma súmula? Não, foi um tema. Tá. Um tema específico. Pergunta. Aí eu querendo aproveitar, doutora, mas tributário, está tendo a reforma. Eu não pesquiso nada, tá? Eu tenho um negócio que eu chamo de dieta. Nem pergunta. Não, nem pergunta? Não, porque não é da minha... não tá no seu hall aí? Não, falou tanto tributário, eu achei que tava. Não, é que nós que falamos que... Eu falei que tributário era uma matéria que tem um pouco de preconceito também. Ah, verdade. Mas eu não dou aula de tributário. Não, eu só queria saber se está piorando tanto quanto está piorando a de previdenciário. Dúvida? Provavelmente vai estar piorando, né? Eu imagino que sim, né? É porque eu não assisto. Minha única esperança nessa história de reforma tributária é taxar as grandes fortunas, que é uma previsão constitucional e nunca foi feita isso aí lei. Não há interesse. Não há interesse, mas a gente já ouviu falar que pode ser que venha alguma coisa aí.
tá difícil, hein? Então, é a minha maior torcida, a única. Os caras que estão legislando são os caras que muitos deles que têm essas maiores fortunas. É tipo, vou botar um alvo nas minhas costas, né? Exatamente. Não vai fazer isso. Mas já temos IPVA para lancha e iate, né? Então... Putz, eu nem sabia. Então... É porque eu não tenho lanche e iate. É por isso, né? Vai ver por isso. É por isso que você não sabia ainda. É igual, até estar na situação, esse país tá um absurdo. Minha lanchinha aqui, tá, agora tem que pagar. Por isso que eu falo que ninguém sabe de previdenciário, porque até se aposentar, não tô nem aí. Até se aposentar, eu tô trabalhando, né? Exatamente. É muito louco. Sabe uma pergunta que eu faço para os meus alunos? Eu falo o seguinte, se você fosse se aposentar hoje, você contrataria o seu escritório para fazer a sua aposentadoria? Você acha que você ia ganhar o melhor benefício? E eles falam, não, prof, me ajuda, eu não contrataria o meu escritório para fazer a minha aposentadoria. Os caras não sabem nada. Porque dependendo do Ainda momento bem que a gente tem ela. Então, quando eu for aposentar... Dependendo do momento que você pediu o teu benefício, o valor da renda mensal pode subir até 40%. Tem um caso de uma advogada que pediu o benefício dela no mês de agosto. Ela pediu. Porque ela preenchia os requisitos. Mas se ela esperasse até dezembro, ela preenchia outros requisitos. E em agosto ela se aposentou com 2.500. Em dezembro ela se aposentadoria com 4.800. Apenas esperando de agosto a dezembro. E o que acontece, Matheus? Qual é o problema? É que se ela aposentou em agosto e continuou trabalhando, né? Poderia pensar, mas eu vou revisar, vou incluir esse tempo tal e vou pegar a regra nova. Impossível. Por quê? Porque não é possível a desaposentação no nosso país. O Supremo já definiu também. Não desaposenta mais. Pediu errado, é para sempre. Acabou. E a pessoa era advogada. Então. E vai para o resto da vida ganhar 2,5 quando poderia ganhar 4.800. É uma diferença muito grande. Então, hoje a gente fala em algo chamado planejamento previdenciário, principalmente pelas novas regras depois da reforma, que é algo que é um caminho sem volta. Todo mundo vai ter que fazer um planejamento previdenciário. Por quê? Porque se for nessa onda de, eu preenchi os requisitos, vou me aposentar hoje... Não vai. Você vai, mas vai se aposentar com um valor absurdo. Eu fiz um planejamento previdenciário, assim, informal, né, para uma ex-chefe minha, e ela tinha condições de se aposentar com um salário mínimo. Se ela esperasse 4 anos, ela ia se aposentar com 5.800. Nossa. Mas são 4 anos. A escolha é dela. Ela falou, eu vou esperar. Opa. Poxa, eu sou nova, eu vou viver muito tempo, por que eu vou ganhar um salário mínimo agora? E se ela faz essa opção de ganhar um salário mínimo agora, ela nunca mais muda isso. Sabe? Então, o direito previdenciário, ele tem essas coisas assim que não dá para você ignorar o direito previdenciário. Não dá. Uma hora ele vai vir na tua vida. Total. Acho que eu também vou assistir a aula. Agora eu fiquei preocupei agora. Olha aí, ó. Também agora. Enfim, que bom, terminamos. Você viu, já estamos na hora da gente começar a preocupar de aposentar, não se preocupar já. Olha aí, ó. É isso. Bom, é verdade. Né? Vou pesquisar mais sobre isso. Você mais que eu, mas estamos. Eu mais que eu sou um menino, para com isso. Não, mas agora com a reforma, gente, vocês vão demorar muito para se aposentar. Mas ela veio, como fala, só notícia boa agora. Só notícia boa. Mensageira do Apocalipse. Doutora Mônica Costa, mensageira do Apocalipse. A não ser que você seja servidor público, como os nossos queridos alunos serão. Aí não tem que se preocupar com a aposentadoria no regime geral. Aí vai regime estar próprio. Regime próprio. Eu vou embora. Né? Você sabe que ela está esperando, ser convocada. É mais uma motivação para estudar. Estudem, porque dessa previdência do regime geral, você não tira nada. E vai piorar. Tchau. Terminou meio pesado o clima, né? Chegando no final, o clima ficou pesado, mas enfim. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Ainda bem, porque mais 5 minutos aqui, eu ia embora chorando. Triste, chorando. Agora eu fiquei preocupado. A gente tá rindo aqui, tá tudo certo. Tá todo mundo feliz. Rindo de nervoso. Agradecer a sua presença. Um prazer ouvir você falar, o amor que você tem por ensinar, os resultados que você teve, as suas aprovações, mas mais que isso, a construção do que o impacto que você gera hoje indiretamente, eu acho que praticamente diretamente, formando pessoas que entendem de direito previdenciário, que vão entender
do direito das pessoas, porque o direito previdenciário, como você disse, permeia a vida das pessoas. Então, parabéns pela trajetória em concurso e parabéns pela trajetória como professora. Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês, estou muito feliz. Esse bate-papo aqui foi uma delícia, a gente sempre aprende muita coisa, né? E essa troca é muito importante também. Quero mandar um abraço para os nossos alunos, dizer que eu estou disponível para qualquer dúvida. A gente está aqui e a gente está com esse objetivo de ajudar vocês a não precisar do regime geral de previdência. O melhor incentivo. Colocar a foto do INSS e a dos filhos. Tipo assim, eu não quero depender do INSS e eu quero ajudar meus filhos. É tipo eu acho que é isso. Obrigada. Gostou, Lorena? Eu adorei. Nossa, eu sempre gostei dela desde a primeira vez que eu vi a aula. Falei isso para ela, que gosto da maneira como que você coloca as coisas para os alunos ali na aula. Acho bem didático, bem clara a sua explicação. Gosto da voz dela. Você sabe que eu sou encanada com voz, né? Eu sou encanada. Porque, não, essas vozes chatas, ninguém merece. Então, falei, nossa, é gostoso de te ouvir. Então, só agradecer mesmo você ter vindo aqui, né? Ter tido essa disponibilidade de estar aqui com a gente. Ótimo, essa fica. Sem dúvida. Essa fica, porque preenche os requisitos. Né? Quando eu comecei a contratar os professores, eu falava para contratar só gente bonita. Nossa, aí mas a Lorena ele não queria seguiu uns bonitos que eu falava, não dá, é só bonito. Não, porque eu falei assim, assistir aula já é cansativo. Você ainda assistir com gente feia é muito ruim. Não. Eu estudei, eu lembro disso. Professora bonita, eu ficava lá. Nossa, essa professora aqui é legal de assistir. Olha só. Quem não, depois comenta aqui quem já fez isso. Não. Professora, quando as meninas assistiam também professor bonitinho, elas ficavam todas animadas. Mas aí pode ser o primeiro, aumenta o estado de alerta. Depois tem um monte de outros, que aí você amava uns que, pelo amor de Deus. Aumenta. O professor entra, você faz tipo, né? Você fala, nossa, esse professor, olha, bonito. A aluna adora, né? Você tentou isso com a foto? É isso que eu tenho. Ele tentou, gente. Em 10 segundos você faz um julgamento do professor. Então você olha, nossa, professor é bonito. Eu lembro que tinha eu assisti. Não é por isso essa foto, não. É porque ele treinou, né? Ele estudou para fazer essas poses. Ele fez um curso. Fez um curso de carisma. Curso de carisma, gente. Não é curso, não, é um livro. Aí. Fico taxado como. Enfim, agora tirou a atenção do clima do previdenciário, ficou mais leve agora. Chega, para, encerra logo. Não, mas eu quero contar. O que eu ia falar agora, meu Deus? Tinha um cara que escrevia assim, era muito bizarro nas aulas, né? Era uma professora bonita, ele escrevia, nossa, que cheirosa. Era online o curso. Ele falava, professora é cheirosa. Eu ficava pensando, cara, tem cara de quem é cheirosa mesmo, mas... Tem cara de quem é cheirosa, foi boa. Porque, como é que ele vai saber? Tá ela é cheirosa, ai meu Deus. Coloquei nas aulas da professora se ela é cheirosa. Prof tem cara de cheirosa. Turma, muito então é isso. Estamos terminando mais um Brabocast. Vocês já sabem, se você gostou, você tem que curtir, comentar, se inscrever. E se quiser fazer parte da turma do INSS também, vou pedir pro pessoal do podcast colocar o link aqui para vocês conhecerem lá o curso. Enfim, a nossa professora vocês já conheceram. Tem outros grandes professores também na plataforma. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua jornada. Então é isso. Eu vou ficando por aqui com essas duas queridas malucas. A gente se vê num próximo episódio. Um abraço e até mais.